Não adianta você querer fazer uma plataforma já que com escala de milhões, que seja hiper segura, hiper escalável. Você já coloca os requisitos funcionais lá na lua e faz com que o projeto ande devagar. Eu acredito muito na velocidade. Em vez de estar amarrado com um ser humano, com um braço, seria um polvo com 8 braços amarrado em cima da plataforma, né? Então, resolver isso de uma forma mais transparente. Eu não tinha clareza se eu voltaria a empreender. Porque foi muito, assim, é como se eu já tivesse entregue toda a minha vida ali, já deu, já estou financeiramente resolvido, pronto. Isso é até perigoso, né? Porque, cara, a tecnologia vai evoluindo muito. Como você falou, eu trabalhei na Sun, que foi um dos criadores do Java, né? Foi. E naquela época, realmente, o Java era muito usado, mas era pesado. Muito bem, meus amigos do PPT, não compila. Hoje, o nosso querido amigo host... Wellington tá sem voz e eu vou fazer a abertura hoje desse episódio que vai ser incrível. Mas antes de mais nada, se você não curtiu, curta o canal, mande pro seu amigo, compartilhe. Se você não faz parte do programa de incentivo, não, programa de... Dos membros. Dos membros, isso. Olha, a gente vai, em breve, vamos lançar programas aqui para quem faz parte do programa de membro do PPT no Compila. Foi um bom cosplay, viu, Ron? Acho que a gente consegue. Acho que a gente consegue fazer essa abertura bem. Obrigado, meus amigos que estão ouvindo a gente aqui. Eu estou um pouco sem voz aqui, então eu não conseguiria fazer o nosso muito bem habitual. Pedi aqui pro nosso amigo Ron fazer a abertura. E tô aqui, acho que dá pra tocar o episódio, né? Tô com meio Pato Donald aqui, meio sem voz. Mas eu não vou cantar, né, Ron? Então acho que dá pra fazer, né? Pô, não, vambora. Acho que dá pra fazer. Só não dá pra fazer aquele bordão estridente e tal, mas acho que a gente consegue fazer. Então, você que tá com a gente aqui, se você ainda não deixou o like, não curtiu depois dessa abertura fenomenal do nosso amigo Ron, por favor. Preciso treinar mais. Aproveite aqui, deixa o seu Ron. Cara, hoje a gente tem um episódio muito bom pra fazer, hein, Ron? Como é que chega a comida na tua casa? Cara, tem uma marca muito grande, muito forte que tem um vermelhinho, vermelhinho, que tem um logo, que tem um sorrisinho, que chega bem, Como é que começou essa parada? Será que tinha cloud naquela época, cara? Eu não sei, provavelmente não. Tinha Node? Não, provavelmente não, né? Eu lembro que nessa época eu era moleque e eu pedia pela pizzaria. Eu também ligava na pizzaria. Eu ligava na pizzaria e geralmente dava ocupado para um caralho. Ou você tinha que ir lá pessoalmente, aí ficava 20, 30 minutos, lá, aí que você encontrava um amigo. Isso, então até você comer a pizza já passou umas horas, né? E hoje a gente tá aqui com o cara que foi um dos primeiros a consolidar essa ideia, o cara que criou o iFood, ou um dos que criou o iFood. Foi o primeiro CTO. Primeiro CTO ali do iFood, que deu origem a essa parada. E a gente vai entender aqui como que começou essa parada, né, cara? Olha que foda. Um dos grandes unicórnios do Brasil atualmente, que fez uma revolução de tecnologia. A gente vai falar sobre isso, sobre passar de mídia de computador para celular, etc. A gente vai ter uma jornada sobre isso, mas como que nós, profissionais de tecnologia, podemos aprender sobre isso, né, cara? Como foi essa jornada? Juliano Dutra, o cara do iFood. Tudo bem, cara? Obrigado por vir aqui compartilhar. Fala um pouquinho sobre você, velho. Fala, seus malucos! Bordão por bordão, tem que falar o meu. Isso, também. Obrigado por. E o maluco é porque para empreender tem que ser maluco, ainda mais no Brasil, né? Então isso aí é doideira, é loucura com doideira. E ainda é um modelo de negócio como o iFood. Aí, cara, isso tem um multiplicador aí também, né? Técnico, né? E técnico. Exato, vamos falar sobre isso. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer trocar essa ideia sobre e estou à disposição. Isso aí, cara, obrigado por aceitar o convite do Pato Donald aqui, né? Junto com o meu amigo. Qual que é o personagem da Hanna-Barbera que é careca? Putz, cara, não assisti. Patolino, vai, vamos falar. Obrigado por aceitar aqui. E, cara, hoje a gente vai falar sobre umas coisas muito legais. Primeiro, eu quero falar com esse cara aqui sobre esse mercado de startup, sobre validação de ideias, como que foi investir numa empresa
nesse começo ali, como que ele conheceu o iFood, como que essa ideia aconteceu, o mercado de startup, etc. E depois, na segunda parte, Ron, a gente vai pegar esse cara e vamos ver se ele é técnico mesmo. Vamos ver se ele escovava beat Vamos mesmo. ver. Esse cara falou que ele é formado na Unicamp em ciência da computação. Então vamos ver se ele realmente fez o stack do iFood, como é que isso aconteceu, que eu estou, cara, louco pra conhecer aqui como que isso aconteceu, Juliano. Acontece pra gente, né, cara? Manda a provinha aí que eu gabarito. Esse papo aqui vai ser muito bom. Se você quiser interagir com a gente, fazer alguma pergunta, etc., a gente vai deixar aqui os comentários, a gente repassa pro Juliano. Tem alguma curiosidade sobre a origem do iFood, como foi iniciar essa tecnologia hoje um dos maiores unicórnios do Brasil. Então você tem hoje esse canal aqui no PPT Não Compila para perguntar para esse cara que foi o primeiro CTO, o cara que idealizou aí a tecnologia do iFood para a gente trocar essa ideia. Olha que legal. A gente faz isso aqui porque a gente gosta dos nossos ouvintes. Pô, né? e quer gerar valor, quer gerar conhecimento, né? Quer mostrar um lado... De novo, a essência do PPT no compila, né? Como é que é na prática, Isso, né? Sem PPT. Como é que a coisa funciona na prática. Então, Jano, obrigado novamente por estar aqui com a gente, cara. Vamos lá que o episódio tá muito bom. Mas antes, se você não deixou o seu like depois dessa surpresa aqui do nosso convidado, você tem essa oportunidade de fazer agora, antes de começar. Like. Se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, porque tem as palavras-chave, etc, que a gente faz a ultimação. Sim. Né? Então, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, pergunta, deixa um comentário. E se você acha que o nosso trabalho agrega algum tipo de valor para você, se você acha que a gente contribui com a sua vida profissional, seja membro do PPT Não Compila. Se você for membro do PPT Não Compila, vai ter PPT Party. Sabia disso? Pô, isso é uma novidade. Vamos ter PPT Party. A gente vai ter uma festa legal, do PPT Não Compila. legal. E você pode ir lá conversar com os nossos convidados ao vivo, trocar uma ideia. Se você trocar uma ideia isso aqui é muito com legal. o Juliano, falar, porra, como é que tu ia na sala de guerra no iFood? Você pode ir lá. Então, seja membro. Se você for membro do PPT Não Compila, você corre o risco de tomar cerveja com a gente. Boa. Então, vamos lá. Se você não pode contribuir dessa forma, você já contribui muito distribuindo o nosso episódio, fazendo a nossa comunidade crescer. E chega de churumelas, vamos lá, porque eu tô doido pra perguntar umas coisas pra esse Bora, cara também, eu tô curioso também. aqui. Bora! Não tem como começar esse episódio sem perguntar pra você, Juliano, como era a vida antes da gente conseguir pedir comida em qualquer lugar pelo celular e da onde veio essa ideia? Como é que começou essa parada? Primeiro, quem é o Juliano e onde ele entrou nesse negócio? Vou começar por mim. Sou marido da Milena, 25 anos casados, tenho 2 meninas, Eduarda de 9 e Rafa de 7. E a minha trajetória são 30 anos em tecnologia. Então, desde os 16 eu abri minha primeira empresa, no primeiro ano da internet no Brasil. Então, fui pioneiro nisso, criando o site, numa época em que ninguém nem sabia o que era internet, muito menos site. E lá estava eu tentando vender isso, vender o conceito. E daí, depois disso, eu fiz Unicamp, me formei em ciência da computação e incubei uma empresa dentro da Unicamp. Daí, como que isso se conecta com a história do iFood? Eu e meu sócio Gabriel, a gente se tornou bom em fazer software. A gente ficou 15 anos com uma empresa de serviço. E essa empresa a gente fez sistemas para Tetra Pak, Chevrolet, Nestlé, algumas grandes empresas. Levou bastante tempo para a gente chegar nas grandes empresas. Fazia uns sisteminhas bem pequenos. A gente trabalhou um pouco com educação, ensinar os outros. Já que ninguém contratava a gente vendeu treinamento. Até que a gente conseguiu um grande case e esse desdobrou os demais. Com isso, a gente criou uma empresa que ela ficou lucrativa, ela crescia ano após ano, só que é uma empresa de serviço, então ela não tinha escala. Ela só crescia, né, mas não escalava. Então, eu e meu sócio falamos, cara, vamos entrar num mercado mais escalável, que é o de startup, de produto. Aí a gente fez uma série de iniciativas e deu tudo errado. E eu, na mentoria que eu tenho feito agora, eu bato muito nessa tecla, que toda a minha experiência de empreendedor de 15 anos não me preparou, não foi suficiente para me preparar para a jornada de startup, que é outro mundo, é um outro bicho.
Então é a mesma coisa de você jogar futebol e querer jogar basquete. São 2 esportes diferentes. E eu me lasquei nessa jornada. E uma das coisas que eu percebi junto com o Gabriel é que fazia sentido a gente entrar no mercado em aliança com alguém que dominasse ele. Tem o conhecimento de negócio. Do mercado. Né? Porque senão, além da gente tentar acertar o futuro, a gente estaria fazendo muitas inferências em relação ao mercado. E daí eu conheci eu já conhecia da época de faculdade uma das pessoas que estava trabalhando numa empresa chamada DiscCook. E ela é o iFood analógico, o iFood das cavernas. Como que ele funcionava? iFood do Paleolítico. Do Paleolítico. Olha só como que era. Isso responde muito como era pedir comida antes do iFood. Foi essa a pergunta. Tinha um cardápio impresso de vários restaurantes. Era uma revista. A pessoa folhava, escolhia os pratos de diferentes restaurantes, ligava num call center, por telefone, fazia o pedido. Daí uma central pegava esse pedido. Tipo uma revistinha do Avon de comida. De vários restaurantes. Tinham dezenas de restaurantes. Fazia um pedido, inclusive dava para pedir uma pizza junto com um japonês, assim, estilo iFood mesmo. Aí o atendente ligava para os dois e mandava entregar junto. Tipo isso. É mais do que isso, assim. Se ele ligasse, perderia um pouco a lógica, né? Que um ligou e o outro liga de novo. Era por fax. Passava um fax. Então era muito mais tecnológico do que eu imaginava. Muito moderníssimo. Moderno. E quase não usava pessoas essa operação, quase não tinha gente. E para avisar o motoboy era rádio Nextel. O funcionamento era igualzinho o rádio táxi. Caraca, cara. Então era uma operação que funcionava no fim, era igual ao iFood. Uhum. Só que totalmente analógica e não escalável. E daí esse pessoal, dentre eles o Patrick, que foi o criador dessa empresa DiscCook, ele percebeu que vinha uma onda da tecnologia e que esse negócio ia morrer. E esse negócio era razoavelmente grande. Tinham clientes como Pizza Hut, Bob's, 50's, grandes empresas. Em geral, eram empresas premium, porque senão você não consegue justificar o valor do delivery. Você não consegue entregar um McDonald's numa estrutura tão cara, com tanta gente, se o ticket é baixo. Então, o ticket tinha que ser maior. Eram restaurantes de R$200, ticket de para 300. justificar aquele cuidado, a entrega, etc. Exatamente. Então, já existia uma rede de restaurante, uma rede de clientes premium, já existia uma estrutura. E daí ele falou, agora eu quero colocar a tecnologia aqui. Só que como ele não era da área, deu tudo errado. Tentou fazer o iFood, deu errado. Tentou de novo, deu errado. Daí quando eu e meu sócio entramos, a gente entrou para ser esse parceiro de tecnologia e na sequência a gente virou sócio. E a minha lógica, ela é muito pragmática, que eu aprendi ao longo do tempo. Quando chegou lá o projeto do iFood, a gente vai fazer em 3 meses. Eu falei assim, como que vai fazer esse projeto em 3 meses? Não, em 3 meses. A lógica de startup que eu acredito muito você tem que colocar um prazo curto para que você seja super pragmático e faça o que precisa ser feito. Porque se você tem muito tempo, você começa a firular, né? E coloca feature desnecessária, e começa a ficar penteando macaco, como eu gosto de brincar. Você se perde nas distrações. E daí, como a gente colocou um prazo curto, a gente conseguiu lançar, obviamente com um monte de coisa faltando, mas é assim que funciona, né? Uma vez que lançou, melhoria contínua. Incremental, né? Exatamente. Então você olhou para aquela operação que era analógica e aí você pensou, como que eu automatizo isso para trazer exatamente o que o cara já faz hoje, né? Exatamente. Sem ter que, como você falou, criar firula, etc. Então, não é uma melhoria, é um replatform, digamos assim. Você vai pegar aquilo, vou levar isso do analógico e vou levar pro digital. Mas mantendo o processo, até porque a fricção é menor, né? Exato, e até pegando gancho na área de tecnologia, eu acredito muito em dar passos gradual, que é uma escadinha. Não adianta você querer fazer uma plataforma já que com escala de milhões, que seja hiper segura, hiper escalável. Você já coloca os requisitos funcionais lá na Lua e faz com que o projeto ande devagar. Eu acredito muito na velocidade. Com o tempo, daí comecei a estudar muito sobre startup e cheguei a uma conclusão bastante clara na minha mente, que a startup ela só tem 2 vantagens competitivas, que elas estão correlacionadas, que é a ousadia e velocidade. Pensa o Nubank quando começou e o Itaú. Quem tinha mais dinheiro? Itaú. Quem tinha mais marca? Itaú. Quem tinha mais canal de distribuição? Itaú. Quem tinha mais pessoas, mais talento? Itaú. Dinheiro.
Tudo. Todos os recursos, parceiros, tudo o Itaú tinha mais. O que o Nubank tinha? A ousadia, começar pelo nome, Nu. Né? As pessoas já hoje nem lembram mais, mas é um banco chamado Nu, né? Já é bem ousado. E a velocidade com que eles colocavam as inovações para rodar. Então, por isso, eu acredito que uma startup, se ela começa a firular demais, ela começa a querer fazer as coisas perfeitinho demais, ela perde uma das grandes vantagens competitivas. Sim. É o que eu sempre comparo, Juliano, você dá cavalo de pau com o Titanic com uma lancha, né? É muito mais fácil você pivotar, ser mais ágil e realizar com uma lanchinha ali, ágil, do que com um Titanic. Quanto mais você cresce, mais pesado você fica e mais difícil é reagir ao mercado, é você conseguir lançar novos produtos, ter novas características, né? E a lanchinha ela consegue desbravar mares mais rápido do que o Titanic, né? Inclusive esse conceito, não sei se você já ouviu, no iFood usa o conceito do jet ski. O que é o conceito? É exatamente isso que você falou. O iFood virou um Titanic hoje, então transatlântico, então ele anda lentamente. Mas como que você inova? Daí existem times dentro do iFood que são chamados de jet ski para fazer coisas ágeis. Exato. Então, dentro do core ali do iFood tem que ter governança, tem que ter cuidado. Aí o funcionamento de uma empresa tradicional grande. Uhum. Agora, os projetos novos, vamos de qualquer jeito, vamos no caos, vamos testar, vamos leve. Então, essa a chamada ambidestria, né? Uhum. Você tem que cuidar do presente com bastante governança, mas deixar o futuro correr solto com muito teste, caos, o caos Sim. criativo, né? Para você garantir o futuro, senão a empresa... E o que muitas empresas erram, né, Juliano? Principalmente as grandes, né? Ou elas engessam as iniciativas, ou elas abrem a governança do core delas, e aí você começa a ter uma série de problemas naquilo que você quer estável, que mantém a recorrência. É que eu também acho que tem um fator, eu tenho a impressão que tem um fator medo também, né? Eu Sim, acho também, uma startup, cara, você está mais tolerante ao você risco. Você tem menos, né? a perder, digamos assim, né? Uma empresa grande já é mais complexo, né? Então eu tenho a impressão também que tem um medo que impede também muita iniciativa nas empresas. Eu concordo, mas tem um jeito de mitigar esse medo, que é fazendo testes pequenos. É nesse ponto que eu acho que a grande empresa muitas vezes falha. Porque, obviamente, uma empresa que tem milhões de usuários, ela não pode submeter esses milhões de usuários a um produto inacabado, experimental. Imagina o caos no atendimento, no Reclame Aqui, que pode dar. Mas você pode pegar 1% dessa base, 0,5% e ir testando. Inclusive fazer teste AB de alternativas, etc. Inclusive eu sou muito favorável a deixar claro que é um piloto. Falando assim, você foi convidado para testar uma feature beta aqui, você está... É aquele sentimento, eu sou uma cobaia, mas que legal, eu sou o primeiro a testar. Então você até diminui o peso do erro, que a pessoa vai querer ajudar. Então, depois da experiência, ela está mais apta a dar feedback. Então tem como. Mas eu já ouvi muita desculpa, assim, do tipo, mas a nossa reputação, a nossa marca e tal. E eu acho que todas essas desculpas acabam sendo falácias que atrapalham a inovação. Então, eu sou favorável a testes pequenos, são os danos controlados. Então, deu errado, mas é num universo pequeno. E outra coisa também que eu aprendi muito sobre erro nunca é sobre o erro, é o que você faz com o erro. No gringo, depois a gente vai explicar um pouco da empresa, mas basicamente a gente estava entre o cliente e o Detran. Então imagina, não é uma relação fácil. Muitas vezes as coisas davam errado, nem era por nossa responsabilidade. Só que o cliente, quando você chega para ele e fala, reconhece o erro, pede desculpa, é vulnerável e ajuda ele, está junto com ele no problema, ele reconhece isso. Tanto que o nosso Reclame Aqui, a gente ficou entre os top 3 do Brasil, de todas as categorias, num mercado extremamente difícil. Porque não é sobre o erro, é sobre o que você faz com ele. Sim, como você reage a ele, né?
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Mas aí, cara, é muito legal essa reflexão que você fez sobre experimentação e etc. E como você tem esse conhecimento de que é realizado hoje, né? Porque a gente tem uma cultura nas empresas que são maiores hoje que não leva a essa cultura de experimentação, né? Geralmente é um executivo dentro do pedestal dele que fala, faça assim, que eu sei que assim funciona. Então, essa questão de você experimentar e de você ter essa base de conhecimento para poder tomar essas decisões mais rápido, né? Não importa se vai dar errado ou não. E quando eu falo isso, eu falo do ponto de vista de produto, falo do ponto de vista de tecnologia também, né? Porque não adianta você enfeitar e fazer um MVP escalável se aquele MVP pode ser que não funcione, né? E que não vá para frente, não é verdade? E tem um conceito do Vale que o Paul Graham fala desde 2013, e é um conceito que, para mim, é uma grande diferença entre a grande empresa e a startup, é o do things that don't scale. Fazer as coisas que não escalam. Isso parece contraintuitivo. Fala assim, pô, mas eu criei uma empresa para ser escalável, uma startup para ser escalável, de fato, mas ela começa não escalável. Pegar um exemplo dentro do Gringo, a gente no começo, para entender os usuários, qual era a dor real, o que a gente fez? Criou um aplicativo super simples, que não resolvia muita coisa, mas tinha um botão para o WhatsApp ali, que a gente colocou, chama o Gringo. Isso acabou gerando uma relação empática, porque as pessoas procuravam a gente. E além disso, a gente teve a oportunidade de interagir com milhares de usuários e entender o que eles pensam, quais são as dores, aonde estava o dinheiro, quais eram as preocupações. E todos os fundadores atenderam milhares de clientes. Isso trouxe uma percepção muito maior e uma empatia muito maior pelo usuário. Isso não escala. O fundador respondendo no WhatsApp. Só que isso deu uma base para a gente construir o produto. E daí você pensa assim, e na sequência do Gringo, né? Daí teve um momento onde a gente estava com 100 milhões em caixa, mais do que isso de um investimento que a gente tinha recebido, e a gente estava entrando em seguro. E daí o que a gente falou para o time, não vai criar tela, não vai criar funcionalidade, vai abrir um botão, pegar uma pequena amostra dos nossos usuários que querem seguro, falou, você quer seguro? Chama o Gringo. Vai conversar com ele e entender. E você vê que sutilezas vêm à tona. O termo franquia não é óbvio para quem nunca contratou seguro. Daí chegou o corretor e falou assim, franquia de R$2.000. O que é franquia? Eu não estou querendo abrir uma franquia. Eu não quero abrir negócio nenhum, queridos. Eu quero seguro pro meu carro. Eu não quero abrir uma franquia. E você vê que não existe uma preocupação nem com as terminologias que são usadas. Então, aquilo que é óbvio para todo mundo do setor ou para alguém que já consome seguro, para um usuário novato, é um mistério. Então, quando você conversa genuinamente, você começa a descobrir as oportunidades de como reformatar o produto, como você atender ele genuinamente. Então, essa é uma dificuldade que a empresa grande tem. Mas tem uma outra coisa ligada a isso que, com o tempo, ficou mais claro para mim. O que aconteceu? O mercado de inovação migrou. Aonde estavam as grandes inovações tempos atrás, umas 2 décadas atrás? Elas estavam dentro dos centros de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas. Igual a Xerox, dentro de um centro dela que criou o mouse. Daí você tinha o centro de P&D da Kodak, que foi onde surgiu a máquina fotográfica digital e eles não usaram.
Fica a dica, viu, gente? Poucas pessoas sabem dessa história, mas a máquina digital nasceu na própria Kodak. E eles mataram a inovação no berço porque ela ofendia o próprio negócio, né? Então, o que acontece? A inovação estava lá dentro. Agora, onde estão as inovações? Nas startups. E isso é interessante porque a grande empresa hoje, muitas vezes, ao invés dela tentar inovar, ela prefere fazer esse screening, ficar olhando o mercado, namorando as startups, e a hora que uma delas dá certo, vai lá e compra. Então, ao invés de usar o poder econômico dela para criar grandes laboratórios e tentar acertar a inovação, ela usa esse mesmo dinheiro para comprar startup. Isso é bom porque faz o mercado girar. Porque a startup ela só existe porque alguém compra ela. Precisa ter uma saída. Eu crio uma inovação, essa inovação, obviamente, um dia vai dar dinheiro, mas o final de uma empresa é um IPO, que é raro no Brasil, ou ela vira uma empresa lucrativa, ou ela é comprada por uma grande empresa. E esse é o caminho mais natural. Porque é essa compra que paga os investidores, que remunera o tempo dos empreendedores que se dedicaram àquilo. Então, de certa forma, a empresa grande está envolvida no ecossistema de inovação, mas agora de outra forma. Ela acaba observando o mercado para ver se tem alguma premissa que é validada para aquele negócio dela, né? Então ela meio que se resguarda da tentativa e erro que vai gerar um overhead de gestão dela, querendo ou não, né? Então ela já pega uma empresa que, essa premissa é válida, ela está funcionando, então eu absorvo. E ela traz para dentro num momento muito propício, onde os canais de distribuição que ela tem, a marca que ela tem, os colaboradores são muito propícios para fazer a escala ir para um outro nível. Então ela entra num lugar onde a grande empresa funciona bem, que é o de distribuição em escala. Então ela consegue fazer ela consegue pegar um ativo que é uma startup com bons resultados e levar ela para outro patamar. Então eu diria que ela entra meio que na hora certa. Então a grande empresa ela continua tendo que inovar, mas não dentro de casa, mas observar o que está acontecendo, tem que estar atento às inovações, às tendências, o que está rolando, conversar bastante para fazer uma boa aquisição. A maior parte das empresas cresce hoje, de inovação cresce dessa forma, né? Tem algumas exceções, assim, a Apple é uma empresa que compra pouco, né? Ela fez poucas aquisições, mas você olha o Google, dezenas de aquisições. Você olha a Microsoft, dezenas não, são centenas de aquisições. A Oracle, né? Também. Oracle. Você vê que a maior parte delas compram muitos negócios e isso oxigena ela do ponto de vista de inovação. Eu fiquei com... Cara, eu teria mais 50 perguntas para te falar aqui sobre o ecossistema de startups, mas eu queria voltar um gancho aqui atrás, porque eu acho que ficou uma dúvida com os nossos ouvintes. Você falou da Gringo. Eu queria que você explicasse, para a gente voltar até lá no começo da pergunta, sobre o início do iFood, etc. O que foi a Gringo e qual é a relação entre as empresas? Não tem relação entre elas, exceto tem uma, que sempre tem uma relação, né? O iFood eu participei do crescimento da empresa de 2011, que foi o dia zero ali, até 2018, vendi uma parte, 2019 outra, saí totalmente. E foi o momento em que os últimos fundadores saíram. Então, naquele 2019 foi o momento em que a primeira geração do iFood saiu. Em 2020, eu comecei a investir em startup, mentorar, ajudar um monte de gente, dei aula em pós, fiz umas doideiras. E uma das coisas que eu fiz foi conhecer o pessoal de uma empresa que não chamava Gringo na época, que queria inovar no mercado automotivo. Eu estudei bastante o mercado, como eu faço quando eu vou entrar num negócio, e achei bem interessante. Falei, aqui tem uma oportunidade grande, porque é um mercado de R$1 trilhão. É um dos maiores mercados, é um dos mercados que mais movimenta PIB da economia. Eu falei, cara, é um mercado gigantesco, é um mercado muito ineficiente, cheio de burocracia. Então tem muito problema para resolver, né? Tudo é chato de fazer dentro desse mercado e muita coisa com quebra de confiança. Daí a gente falou, tem uma oportunidade aqui. Daí o que a gente fez? A tese vamos criar o super app do motorista. Um aplicativo onde o motorista resolva todas as dores dele num único lugar. E isso daqui inverte uma lógica do mercado, porque todos os players eles são focados em uma oferta. Então, a seguradora vende seguro, um dealer vende carro, uma empresa financeira vende crédito.
Uma empresa de consórcio vai vender o consórcio. Então, cada empresa está focada na oferta. Então, aquela história, para quem tem prego, para quem tem martelo, tudo é prego. E começa a empurrar. Porque uma seguradora, o que ela vai fazer? Te empurrar seguro, é a única coisa que ela pode fazer. E a gente queria uma lógica invertida, onde eu quero que os motoristas estejam lá dentro e eu quero entender o que ele precisa naquele momento para servir ele de modo assertivo. Não vou te oferecer seguro se você está querendo comprar o carro agora. É tentar casar mais as ofertas. Então, tem uma grande oportunidade aí. Só que, como todo sonho grande, a gente tinha que dar um primeiro passo. E o primeiro passo, que foi a oportunidade que a gente achou, foi o de documentação, que é o mercado que cuida da parte de licenciamento, de multa, de PVA, que cuida das burocracias para que o carro fique regularizado. E um dos motivos da gente ter entrado nesse buraco aí foi que é um mercado de algumas dezenas de bilhões, então era um mercado razoavelmente grande e que não tinha nenhuma marca referência na cabeça das pessoas. O que vinha era o Detran, que é um órgão público, que daí é a experiência do usuário. Ou aquele despachante de bairro, geralmente. Exatamente, né? Mas não tinha uma grande referência. Porque se eu falar seguro, vem algumas marcas na sua cabeça. Se eu falar crédito, vem outras. Consórcio, vem outra. Então, os mercados eles já têm o top of mind. Esse mercado tinha o Detran como top of mind, mas com gaps de qualidade, né, que não é o forte do governo. Então, tinha um espaço a ser ocupado. Só que a gente ocupou ele sem nunca se posicionar como um despachante digital, porque isso atrapalharia os nossos planos de médio e longo prazo. Então, embora facilitaria a nossa comunicação de curto, porque se você for resumir, o que era o gringo? Era um despachante digital. Mas se a gente se vendesse assim, a gente ia criar... Fechava outras janelas. Uma mensagem que vocês só eram isso, né? A gente ia ser reducionista e ia ocupar um espaço errado na cabeça da pessoa. Então, desde o dia zero, a gente ocupou o de Super App. E para isso, além dessa questão de documentação, a gente fez features, algumas features acessórias que ajudavam o motorista, que já justificavam o conceito de Super App. Daí, a gente conseguiu fazer um piloto para esse projeto. A gente pegou ali os sócios fundadores, a gente investiu R$1 milhão e a gente tinha um ano para dar certo ou dar errado, ou fechar. Que startup tem muito disso, é 880. Eu não acredito nisso. É capital pessoal de vocês. Foi. Os fundadores colocaram coletivamente R$1 milhão e falaram, cara, em um ano a gente vai descobrir isso aqui, se a nossa ideia é maluca ou não. E depois de um ano a gente... Que ano fez? Foi em 2020, pouco antes da... A ideia... Você estava no meio da pandemia já, né? A ideia mesmo surgiu em 2019 e ela foi executada um pouco antes da pandemia. Começo de 2019. E um ano depois a gente tinha evidências de que aquilo poderia ser grande. A gente mostrou essas evidências para o investidor, um dos maiores investidores da América Latina, que é a Kazek, dos fundadores do Mercado Livre. Daí os próprios fundadores do Mercado Livre analisaram o nosso negócio, gostaram, entraram e aí a gente passou de fase aí. Deixou de ser um piloto, um projeto e a gente construiu uma empresa em torno disso. Não sei se você quer explorar mais esse assunto, mas calma. Não, é legal para saber que foi uma outra fase da tua trajetória como empreendedor. E você perguntou o que elas têm em comum. Só tem uma coisa em comum. Quem me apresentou para os fundadores ali do Green, que foram meus sócios, foi um sócio meu de iFood e de Rápido, que foi uma startup que eu criei nesse meio tempo também de logística para entregador. Então, eu já estava sócio dele desde 2011. Então, muito tempo juntos. Ele que conhecia os outros dois fundadores, só ele conhecia nós três. Daí ele falou assim, cara, você tem que conhecer ele, juntou todo mundo na mesa. Aí deu match. E ele entrou de anjo investidor também. Entendi. Então, daí ele fez a cola ali. Isso aqui mostra a importância do relacionamento, né? Sem dúvida nenhuma. Que, assim, duas coisas. O relacionamento e você se expor. Porque quando eu tive o primeiro contato com a ideia, ela não parecia legal. Ela não me soou das melhores ideias. É que, na verdade, todo mundo tem uma imagem muito ruim desse mercado. Sim, né? exato. E o cara fala, cara, despachante. O cara fala, não, pelo Deus, eu não quero ir no despachante. E eu acho que todo mundo já fala, mas pode ser uma oportunidade de negócio. Exato. E por trás disso é não julgar o livro pela capa, né?
Eu fui lá, conheci melhor a tese, depois eu fui estudar o mercado automotivo, fui estudar esse mercado de despachante. E o ponto a decisão foi muito lógica. A gente olhou o tamanho do mercado, a gente olhou que não existia top of mind, a gente foi um pouco teimoso também, porque uma coisa que é normal em startup é quando você vai abrir ela, procurar uma tese igual no mundo. E muitos projetos que você vê no Brasil já existem na Índia, na China, Indonésia, África do Sul, México, em geral países em desenvolvimento, porque eles têm uma característica mais parecida com a nossa, de um país ainda em construção. E a gente não achou nada igual. Então isso daí preocupou a gente. Falou, poxa, o que a gente está pensando ninguém conseguiu fazer. Será que é impossível? Se na Índia, com 1 trilhão de pessoas, ninguém pensou nisso, será que só eu tive essa ideia, né? E é mais difícil convencer um investidor nesse caso. O investidor fala assim, tá, então você é o gênio da lâmpada agora. Exatamente. Os caras lá na Índia, que tem os próprios gênios da lâmpada, não pensaram nisso, você pensou. Se você for pensar, a China e a Índia juntas, metade do mundo. Não, mas só a quantidade de PhDs que eles têm ali, deve dar 100 vezes É a população de São Paulo. Só os PhD. Então soava meio pretencioso, né? Mas o ponto aí foi o teste. Porque a história não ia convencer ninguém. Mas a gente falou, vamos testar. Tem evidência. Testamos, os dados eram favoráveis. Legal. Gino, deixa eu aproveitar. A minha dúvida, eu até imagino que sim, mas o momento que você, lá em 2011, montou, né, idealizou o iFood e depois na tua segunda jornada em 2019 20 aqui com a Gringo, o cenário de startup era muito diferente. Imagino startup de tecnologia, talvez um momento de mercado. Você puder falar um pouquinho das diferenças desses momentos? E uma pergunta complementar. Você foi o cara de tecnologia também na Gringo? Ou você já entrou mais como um executivo, sem tanto... Não escreveu uma linha de código? Bom, vamos aos poucos, senão eu me perco nas perguntas aqui, tá? Vamos lá. A primeira parte Desculpa, sobre a parte do momentos de do mercado. Isso. Vamos lá. Os mercados são bem diferentes. Assim, a gente está falando só em 9 anos de diferença, porque uma foi fundada em 2011 e a outra em 2020. Então a gente está falando em pouco tempo, mas é absurdamente diferente o contexto, né? Quando a gente lançou o iFood, só tinham 3 fundos de investimento no Brasil, que era a Data House, a Monax e a Redpoint, do Romero do Buscapé. E quando a gente estava no Gringo, já existiam centenas de fundos, sem contar os estrangeiros que investem no Brasil sem ter sede aqui. Porque como todo o investimento em startup acontece via Cayman, umas estruturas internacionais, eles não precisam ter uma sede aqui. Outra coisa que mudou absurdamente é a quantidade de usuários. Porque quando o iFood surgiu, não tinha smartphone. E a grande democratização do acesso à informação foi o smartphone. Pensa quantas pessoas tinham computador, cara, notebook. parece... Meu Deus, parece que a gente tá falando de 1980, né, velho? Parece distante. Mas, caraca, velho. Mas estamos falando de que ano? 2011 não tinha. 2000? Cara, o smartphone veio, porque 2013 foi... Foi perto disso, mas independente até da data de lançamento, o começo foi muito devagar. Ele tracionou mesmo quando lançou o Android. Isso. Porque o iPhone era mais caro, exato. Então assim, ainda que tenha, eu não lembro exatamente quando lançou, mas a popularização veio com o Android. Então o que acontece? Imagina que o tamanho da base de usuários era totalmente diferente. E além da base de usuário, o quanto que ele já comprava online. Porque alguns até usavam, mas não para e-commerce, não para transacionar coisas. Então, quantas pessoas colocavam cartão de crédito? E lembrando também que naquela época, muitos dos brasileiros nem eram bancarizados. Que a bancarização do brasileiro veio com as fintechs, né? Com o Nubank, com o Neon e outros bancos. Então, muito brasileiro nem cartão tinha. Então, é muito diferente você jogar um jogo que tem centenas de milhões de usuários versus um jogo onde você tem dezenas de milhões de usuários. Então, mudou bastante. Mas tem outra característica legal que são os profissionais. Quando a gente criou o iFood, ninguém nunca tinha criado uma startup. A gente não sabia nem o que era uma startup. Eu lembro quando a gente descobriu o modelo de gestão do Spotify, ficou fascinado com os squads, a gente foi Todo mundo passou por esse momento, né, cara? Tipo,
Nossa, cara, que maravilhoso. E depois a gente descobriu agora recentemente que o próprio Spotify não fazia isso. fazia isso. E o Spotify depois lançou um comunicado, falou, galera, eu só quis explicar, eu só quis compartilhar algumas práticas nossas. A gente não estava criando uma metodologia. É muito louco isso, né? Mas assim, o fato é que o jeito antigo não funcionava, né? Não dá para voltar pro waterfall. Inclusive, Exato. eu quero deixar uma recomendação aqui. Alguns episódios atrás, a gente fez uma discussão aqui com meu amigo Vitor Gonçalves, que é um especialista em ágil, que a gente discutiu se o Agile morreu ou não, né? Porque agora em 2025 tem uma discussão aqui, muitas coisas estão retrocedendo, mas colocamos uma luz nesse assunto sobre se a gente realmente acabou o hype ou não. Eu vou deixar o link aqui em cima da careca do Ron aqui, ou na minha, não sei, uma das duas carecas aqui tá o link. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMverse. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte: manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmverse.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Pode continuar, Juliano. Então, uma grande diferença, então, é a qualificação dos profissionais. Imagina que na época da iFood a gente não sabia o que estava fazendo. Tecnicamente sabia, mas do ponto de vista de gestão, de como ser ágil, como organizar a equipe, como fazer a área de negócio e tecnologia conversar, nada disso era bem estabelecido. Já no Gringo, o time base era quem? Chamei pessoas do iFood, tinha uma galerinha do Quinto Andar, Wildlife, Conta Azul. Então já tinham pessoas que viveram startup, então eles sabiam o que vinha depois da curva. Já vinham aculturados, né? Exato, e ao saber o que viria na sequência, eles conseguiam ser mais assertivos naquela etapa. Isso quebra até um pouco da ansiedade, porque quando você não sabe o que vem na frente, às vezes você quer construir uma coisa super robusta, mas quando você sabe, a gente tem tempo para construir isso, então vamos fazer o que precisa agora. Porque quando for fazer a próxima etapa, eu preciso de 3 meses para fazer isso. Então, você já tendo conhecimento do que está por vir, você consegue cadenciar a obra, né? Estilo uma construção de uma casa, em que você consegue cadenciar as coisas e fazer no seu momento. Não precisa antecipar tanto. Cara, eu vou abrir um parênteses aqui para te dizer uma agonia que nós temos, principalmente nós somos da área de arquitetura, desse contraste entre esses dois mundos, né? Como você falou, você já tem uma cultura de testar, validar e realizar, e depois, cara, se precisar demolir um muro e fazer outro para aumentar a casa, isso faz parte da cultura de startup. Quando você está numa empresa, numa big enterprise, não importa se é uma big tech ou qual o business que ela está, e eu já passei por alguns momentos de transformação digital, onde vamos ser ágeis, vamos fazer entregas que são incrementais, etc., cultura de startup, e você não tem uma transformação de fato do comando executivo em relação a isso. Sabe o que acontece quando você tem uma mistura disso tudo? Você cria uma visão de produto ali, exatamente como você falou. Cara, aqui a gente não vai escalar tanto até tantos mil usuários. Vamos fazer uma versão mais simples. Eu não preciso ter uma arquitetura rebuscada para isso, não preciso ter escala. Vou reduzir meu custo de infraestrutura, tal, beleza. Vou entregar para validar a ideia. Aí você faz e entrega. Aí você tá numa big company e fala, cara, ó, porra, funcionou e tal, ó, legal, vamos escalar. O que o executivo fala? Não, maravilha. Amanhã eu quero escalar para 100% da base de clientes. Milagre. Exatamente. Então, você tem um choque de cultura, né? Porque você transformou o seu operacional para um mindset, mas lá em cima você ainda tem a cultura do cumpra-se. Pode acontecer outra coisa também. Ele fala, nossa, gostei muito disso, agora vamos para a fase 2. Só que daí tem que aprovar o orçamento, não sei o que e tal, tudo mais. Daí, entre o piloto
e a versão definitiva tem um abismo de meses. Exatamente. Onde você perde a energia, perde o movimento, perde o timing ali. Eu concordo. De novo, né? É mais fácil para uma estrutura mais leve, mais enxuta, ou numa estrutura grande, quando você cria times, que são os jet skis, os laboratórios, fazer isso. E é interessante porque é no detalhe que as coisas que mora o problema. Um amigo meu foi líder de um lab de uma grande empresa. E ele me ilustrou isso. Ele falou assim, cara, sabe quantas regras de governança existem na empresa mãe? Ele falou lá, era perto de 100. 100 regras que elas não podem ser, sob qualquer hipótese, descumpridas. Cara, para comprar, ele precisava comprar um smartphone para fazer um teste de alguma coisa. Aquele monte de regra. Vai pro vice-presidente aprovar R$3.000 para comprar um smartphone. Exatamente. Daí o que acontece? Não dá. Daí eles criaram um lab e ele falou que no lab acho que eles tinham 3 regras só. 3, 4, 5. Era pouquíssimo. E daí ele falou assim, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu contratei a AWS no meu cartão pessoal. Aonde que isso vai acontecer numa empresa grande? E eu estou falando numa multinacional alemã, sabe que os caras são bem certinho, e gigantesca, bilionária. Então, olha que legal, o laboratório ele tinha autonomia para fazer essas doideiras, para ser ágil. Sim. Não é para... E daí você vai assim, tá, mas isso abre brecha para corrupção, para fraude, abre. Mas se você não lidar com a inovação de modo ágil, você vai estar preocupado com um problema, mas o problema verdadeiro é outro. É a inovação morrer pela burocracia. Então é um risco que você tem que tomar. E esse é um exemplo que eu acho interessante de como eles conseguiram... Você consegue conter isso de outras formas, como uma seleção melhor de pessoas, etc. Você tem que ter outras formas de contornar esses riscos, tomando eles de forma controlada, né, cara? Mas eles tinham um problema exatamente que você falou, que eles conseguiam tirar vários pilotos do papel, mas essa transição do piloto para virava um problema. Por quê? Porque daí escalava para a Alemanha e não sei o quê, vinha verba, não vinha mais... Aquelas doideiras orçamentárias de empresa grande. Então, é interessante, eles resolveram uma parte do problema. E é por isso que eu falo que a startup resolve os dois, porque ela cria a inovação, ela escala a inovação e já vende para grande empresa grande já. Sim, Então, e aí vem a dificuldade de fazer curva com o Titanic, né? Como a gente falou. Você tinha feito uma segunda pergunta. Se você, na Gringo, também é o cara de tecnologia. Fui, mas desde o início eu deixei claro assim, ó, não tô mais nessa vibe de codar. Não abro mais o Eclipse. O ambiente de desenvolvimento já era. Só que como no Gringo tinha um time enxuto, o que eu fazia? Eu fazia umas cooperações junto com o meu time. Eles abriam a tela, a gente discutia... Ao invés de discutir a regra de negócio, já discutia direto o if else lá. Uhum. Então era mais rápido. Então algumas vezes eu fiz isso. Mas tem uma coisa na minha história que foi dentro do iFood isso. Eu gosto de desenvolver, né? Assim, desenvolver é uma coisa prazerosa. Você pode não ser programador, mas o programador nunca vai ser você. Mas aí o que acontece? Voltando de um planejamento estratégico, eu estava no carro com o meu sócio técnico lá, o Gabriel. E eu voltei meio transtornado. Falei assim, cara, ferrou. Tá ligado que ferrou? Porque a gente sempre trabalhava mais, se esforçava mais, então a gente sempre dava um jeito. Só que aquele planejamento mostrou um horizonte onde não dava mais para a gente fazer. Não dava mais. Foi quando vocês tinham que escalar para um volume de entrega, você comentou. A quantidade de colaboradores, de coisas que a gente ia fazer seria desumana dentro da estrutura que existia, então era impossível. E o que eu fiz naquele momento foi assim, cara, o único jeito, ou eu me torno o líder que a empresa precisa, que o time de tecnologia precisa, ou eu viro um especialista e continuo tocando barco, mas abro espaço para alguém assumir esse lugar. E daí eu troquei de computador, não instalei o ambiente de desenvolvimento. Cara, estilo um viciado. Você não entrou em depressão nesse momento? Então, mas olha só, foi aos poucos, calma. Assim, a primeira coisa eu comprei um computador novo, porque daí me deu um presente, né? Comprei um computador novo e tal. Não instalei o ambiente de desenvolvimento, porque seria muito mais difícil apagar, né? É verdade. Apagar seria muito dolorido. Então, aqui é só e-mail. Okay? Então vamos lá. Daí, primeira coisa é isso. Daí o que acontece? Eu sarei de vez, curei de vez? Não.
Aí eu ficava do lado dos desenvolvedores, era físico, né, o trampo, então eu ficava do lado dele e falava assim, mas esse código aqui vai dar errado, hein? Mas abre esse arquivo aqui. Não, mas isso aí você tem que jogar pra lá, essa arquitetura não ficou legal. Eu ficava cornetando os caras, num pair programming forçado. E o cara, não, sim senhor. É um pair programming hierárquico, abre o código aí, vamos ver. Abre o código aí, deixa eu ver essa função aí, que essa classe você tá fazendo. Eu sempre fui muito educado, né? Tava uma merda, falava assim, dá pra fazer melhor. Olha, dá pra melhorar esse código. Dá pra melhorar um pouquinho. Daí assim, peraí, joga esse arquivo no lixo, vamos começar de novo. Né? Isso, ó, tá vendo esse arquivo Tá aqui? bom. Abre aqui, beleza. Põe esse na lixeira, vai ali. Deixa eu te mostrar. Daí depois disso, eu fui me afastando, daí eu só participava da validação do código, só a hora que ia subir. Então, comitou a versão e daí tá... O request era com você. Exatamente, eu ficava azucrinando, falava, isso aqui vai dar errado e tal. Daí eu me afastei mais um pouco, que foi quando eu entrei só em arquitetura. Daí eu discutia os problemas mais estratégicos e complexos, para não deixar o time entrar com overhead, que é um risco que os engenheiros de software acabam correndo, sim, que é, vamos resolver, daí tenta resolver todos os problemas do planeta Terra de uma vez, e ao mesmo tempo que não fosse simplório ou simples demais e fosse quebrar. Então entrar no nível mais estratégico de arquitetura. Exato, e o arquiteto ele tem muito essa sabedoria, né, de achar o ponto ótimo entre o não cair para o overhead e nem ser simplório. Sim. É uma arte isso, e demanda experiência, né? Era onde eu entrava. Isso é um corte, tá, gente? Por favor, obrigado por valorizar a profissão. E tem coisa que só o tempo mesmo para amadurecer, né? Você precisa passar sim, por várias experiências para ganhar essa sensibilidade. Então eu fui migrando para isso. Conhecimento da demanda de negócio, etc. Não é só técnica. Exatamente, porque daí você precisa ser sensível ao outro lado, isso, né? A negócios. Exato. E então nessa altura do campeonato eu já estava muito mais no nível macro e eu fui muito para uma linha de me tornar um líder. Eu estudei muito sobre liderança, eu testei várias coisas, né, nessa direção e de fato eu consegui criar um engajamento muito grande da galera, criar uma união muito grande do grupo. E uma das grandes complexidades numa estrutura como essa é você não criar feudos, né? São os caras de tecnologia tá de um lado, os caras de produto do outro, os caras de negócio do outro, os caras de operação. Quando a gente não tem feudo dentro da própria tecnologia. Né? Exato. E aí que entra, acho que uma grande virtude que o conceito lá que o Spotify acabou, ainda que involuntariamente proliferando no mundo, o conceito de squad, ele ajuda a colocar todo mundo na mesa junto. E é melhor você colocar antes de fazer do que depois, né? Que já está feito e daí já... Aí vira sala de guerra, literalmente. É um botando a culpa no outro. Exato. Né? E daí quem fez não quer desfazer, porque quer jogar trabalho fora. E então você entra num problema. Então... o discutir mais profundamente antes gera benefícios muito grandes, porque você tem o olhar de diferentes stakeholders, né? Porque um vai olhar sobre a perspectiva de experiência do usuário, outro sobre a perspectiva de custo, outro perspectiva de técnica e assim por diante. Sabe que na área de arquitetura a gente tem um pouco desse papel de ser o comissário da ONU, né? Infra, vem cá, vamos discutir isso aqui nessa solução. Você é desenvolvimento, vem cá. O SRE, vem cá. Você isso, exatamente. Vamos fazer tudo isso aqui, tá vendo? Isso aqui é o plano, gente. Tá todo mundo de acordo, né? E gerir esses trade-offs, né? Tipo, vamos ter aqui um débito técnico e tal, tem que e isso é o que você falou, é sabedoria de olhar para o todo, né? Ter a visão de helicóptero e conseguir ter essa visão de pacificação, né? Quando você teve essa visão, você estava na Gringo já, não no iFood, certo? A dos squads foi no iFood. A gente foi um dos pioneiros a usar, não tinha ninguém que a gente conhecia no Brasil usando. A gente falou, cara... E tinha muito conflito entre as áreas. Tem linha de código tua no iFood ainda? Tem assim, é difícil dizer se até hoje, né? Porque tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, é que todo código é reescrito, né? Ao longo do tempo, né? Se você for olhar... Até teve uma vez que... Fala que sim para eu fazer um corte. Tem linha de mim, tem linha. Tá lá, ó. Brincadeira. Com certeza tem uma gambiarra minha lá no código.
Porque você tem uma coisa que eu era bom, era de achar uma solução engenhosa para um problema complexo. E você tá ligado que a inovação é a gambiarra que deu certo. Né? Exatamente, é um nome bonito para gambiarra. Exatamente. Então, assim, você começa como uma gambiarra, mas ela acaba virando a grande inovação que transforma o mundo. Então, toda gambiarra repetida vira um pattern. Exato. Já vou falar isso. Assim, essa eu não tinha ouvido, mas faz todo sentido. Toda gambiarra repetida vira um pattern, cara. Exato, e daí já dá para criar livro, criar um framework, é isso aí. Você acha que o cara criou o Facade? Ele falou, porra, não vou alterar isso, vou botar um cara. Aí foi fazendo, virou pattern, cara. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, faz todo sentido. E uma das coisas que uma vez eu escutei numa reunião de conselho, que ela ajuda a tirar um pouco a pressão do time de tecnologia dentro de uma estrutura de startup. O cara falou assim, estou refazendo, não sei o quê. O cara falou assim, fica tranquilo, porque até dar certo, você vai ter que refazer umas 3 vezes. E é interessante, porque depois eu fui ver mesmo de fato, as startups assim, que eu estive próximo tecnicamente e vi a evolução técnica, a mesma coisa foi refeita múltiplas vezes. Porque não tinha sentido fazer a solução sofisticada de partida, porque seria um overhead, até porque você nem tinha clareza do escopo. Você nem tinha clareza dos requisitos funcionais. Então, como que você vai desenhar uma arquitetura decente? Sim, não dá para você pensar em algo tão modular que seja escalável. Exatamente. Então, é normal você ter que ir tateando, né, fazendo alguns puxadinhos, algumas coisas. Daí você entende realmente o problema e refaz direito. Então, essa é uma leitura que uma vez eu vi numa reunião de conselho e reflete muito a realidade do que eu vi. Que você precisa, de tempos em tempos, refazer partes do código sem apego, né? E naturalmente, né? O importante é você ter essa naturalidade de saber que você vai lidar com isso. Né? E tem uma coisa que isso aí vocês conhecem bem, acho que vocês vão concordar comigo. Você não deveria, a gente sempre falou isso no Gringo, não julgue o código passado, o código alheio. Você não sabe a situação em que ele estava, o contexto. O cara tinha que entregar uma coisa super complexa em uma semana. Não julgue. Você achou um gochu no código? Cara, o cara tava na merda. O cara tinha que resolver, velho. O cara tinha que resolver. Então não julgue. Não julgue os antepassados. Não, e agora eu lembrei de uns comentários engraçados que a galera colocava assim... Não tire essa linha. Não sei o que faz, mas não tire. Tá funcionando. Não, tinha um bloco de código lá que acho que até hoje ninguém descobriu para que serve, mas deixa lá, vai. Sem ela não funciona. Pergunta que todo mundo deve estar se fazendo aqui. Qual que era o stack do iFood no começo? Boa. Eu e meu sócio, a gente era apaixonado por Java na época. E até contextualizando, né, o que existia naquela época, né? A grande tecnologia web era PHP e a gente achava bagunçado demais e tal. Pô, só porque não é tipado aí. Né? Eu defendo PHP porque pagou muito boleto meu já. Não, e tem coisa bem feita em PHP, né? O próprio Facebook e tal. Então dá pra... É aquela questão, organizando direitinho, né? Qualquer tecnologia serve. O problema do PHP é que aí dependia do cara saber organizar, né? Exatamente. Exato, o cara tem que querer organizar. Agora, dentro do Java, é obrigado, né? Obrigado. Você é forçado. Então, e a gente se especializou em Java, então a gente só fazia sistemas nessa tecnologia para aquelas grandes empresas que eu comentei. Então, quando a gente foi começar, foi natural ir para essa direção. E naquela época o Java passou por umas doideiras, né? Os EJB, os negócios meio... RMI, né? Assim, quando não compilava, basicamente ninguém sabia onde era o problema, porque tinha tanto XML, que quando o problema está no código é fácil, né? Você vai lá o compilador e mostra, deu pau aqui. Agora, e quando é no XML? Daí dá aqueles erros misteriosos, ninguém sabe o que é. É ótimo para debugar. O Stack Trace é um oráculo. Ninguém acha. Assim, é só isso, é só uma tragédia. Então, e o banco de dados, por conta da Disk Cook, aquela empresa anterior, a gente começou com Oracle. E isso aí foi um terror pra gente. Mas eles já tinham um banco de dados, não era fax, velho? Então, é que já tinham alguns sistemas dentro dessa empresa. Tá. A gente começou... Porque, por exemplo, quando o atendente recebia o pedido, tinha um sistema para anotar. Então, a empresa começou a colocar tecnologia.
O iFood foi só Tem toda a liga em tudo, né? foi só a parte externa ali, né? A parte de front, né? Porque Entendi. internamente foi migrando para usar cada vez mais tecnologia. E então a gente herdou o Oracle. Isso aí foi um grande problema para a gente, porque o iFood em um dado momento cresceu rápido. E como que você escala um banco Oracle, que era, naquela época, você contratava por núcleo, né? A licença. Então a gente tinha direito a X núcleos. E não é que esse servidor ficava na nuvem também. Ele ficava fisicamente dentro de uma salinha em Jundiaí, que era onde ficava o data center. Ele usou a mesma estrutura do call center. Então era um data room, não era um colocation. Não, era uma salinha mesmo que tinha lá, fechadinha lá, 2 servidores espelhados. Tinham, se eu não me engano, 4 geradores de energia. Daí uma vez a empresa de energia resolveu trocar o poste sem avisar. Daí gerador número 1 falhou. Gerador número 2 falhou. Gerador número 3 falhou. O quarto funcionou. O último... Caramba! Senão eu teria ficado o final de semana fora. E a gente tinha receio de alguém entrar lá e roubar a máquina. Cara, que loucura, Uma velho. loucura. E daí eu lembro até o dia que a gente colocou dentro de uma infraestrutura, levou fisicamente o computador para um data center. E aí foi para um colocation. Foi para um colocation, exato. E não que a gente quisesse um colocation, a gente queria uma coisa mais sofisticada, mas estava amarrado no Oracle, né? E daí tinha que ir a máquina inteira. Mas disso, o que a gente fez, né? A gente resolveu a questão do banco de dados ao longo do tempo, criando microserviços usando Postgres. Então a gente foi tirando, porque à medida que crescia a demanda, explodiu o banco. Daí a gente jogava algum tipo de estrutura que estava estressando o banco para um microserviço em Postgres, e daí foi desestressando. Mas daí estressava, segregava tirava. o domínio, aí criava um microserviço para escalar só aquela feature que... Exato, e correndo atrás do rabo ali, porque, na verdade, correndo atrás do tempo, né? Porque como a base crescia muito rápido, a gente tinha que ir splitando rápido, até que um dia a gente conseguiu matar de vez o Oracle. E a gente até tinha também um cemitério de projetos lá. Porque como a gente... Cemitério de projeto é um termo muito bom. Como a gente começou com alguns projetos que perderam sentido ao longo do tempo, a gente foi unindo coisas, foi simplificando, então a gente foi enterrando muita coisa. E o Oracle foi um dos grandes dias ali, o dia que a gente enterrou ele. Então, quer dizer, esse foi a minha pergunta até, os dilemas que você passou, um deles provavelmente foi esse, né? De você ter uma sobrecarga em cima do Oracle, ter que criar microserviços para tentar dar vazão na demanda e até você depois conseguir fazer a transição e tirar a tecnologia. Mas imagino que tiveram N outros dilemas que você passou ao longo do seu crescimento, principalmente do ponto de vista técnico, né? Sim, foram vários. Só uma última do Oracle, e às vezes o Oracle resolvia fazer algum tipo de indexação, limpeza, e só um especialista muito conhecedor para saber o que estava acontecendo. E daí ele resolvia falar assim, deixa eu parar um tempo aqui para indexar alguma coisa, e simplesmente deixava a gente na mão. Então, o Oracle é uma baita ferramenta, mas precisa de um profissional super especialista para que você não fique vulnerável nesses mistérios aí, do tipo, o que está acontecendo agora? Então, a decisão de troca era por uma tecnologia mais simples e muito mais numa linha de quebrar o problema, né? Ao invés de eu ter um banco gigantesco... eventualmente, talvez você poderia ter pequenos oracles que resolveriam o problema. Mas aí foi mais a questão do custo, né? Questão de custo. Que não faria sentido. E aí, antes de você continuar na pergunta do Ron, eu queria só fazer um parênteses sobre o que eu sempre falo nesse podcast, que é a importância de ter gestores com conhecimento técnico para tomada de decisão, né? Provavelmente, se isso estivesse na mão do executivo que não tivesse a formação e o conhecimento técnico que você tem, provavelmente você teria ido para o Exadata, né? E aí você estaria cada vez mais amarrado. Em vez de estar amarrado com um ser humano, com um braço, seria um polvo com 8 braços amarrado em cima da plataforma, né? Então, resolver isso de uma forma mais transparente, com a capacidade de conhecimento de um tomador de decisão com conhecimento técnico, é mega importante, né? Porque geralmente a gente não
não vê exatamente isso, né? Você vê o tomador de decisão, que é um executivo que consulta os técnicos, mas ele não tem a transparência do conhecimento. Então, só fazer um parênteses, o que a gente sempre fala aqui da importância de termos mais executivos ambidestros. Por favor, gente, executivos ambidestros. Obrigado. Pode continuar. E na startup é bem normal o time de tecnologia ter voz. O time de negócios naturalmente precisa entender mais de tecnologia e como as coisas precisam ser ágeis e precisa tomar decisões assertivas, ela tem que escutar muito o time técnico. E ao mesmo tempo o time técnico ele precisa ter a sensibilidade que a gente falou no começo de saber quando fazer uma versão mais prototipada e simples versus fazer uma versão direita. Então tem que ter essa sensibilidade também. E isso vai ganhando confiança do time de negócio. Sim. Quando preciso testar eu consigo e quando preciso escalar eu consigo. Porque se você não conseguir prototipar, você cria um problema e se você não conseguir escalar, você cria outro. É displicência versus o over-engineering, né? Exatamente, que a gente já falou um pouco. Daí sobre a pergunta do Ron sobre outros desafios, teve um grande desafio que foi assim, um dado momento, junto com o Guilherme Bonifácio, que foi um outro sócio lá do iFood, a gente criou uma outra operação chamada Rápido. Essa empresa é basicamente o que virou depois o iFood Logistics, que é a parte que cuida dos motoboys. Te falar, viu? Essa foi uma bucha. Por quê? Quando você está mexendo com um sistema mais de e-commerce, você consegue cachear muita coisa, né? Então você consegue poupar a parte de recursos, basicamente roda uma vez, dá uma cacheada e resolveu. Agora, como que você vai cachear uma estrutura de pedidos onde você tem que fazer a entrega em 1 hora? Você precisa saber a posição do entregador em tempo real. Você precisa saber se o pedido está pronto ou não em tempo real. Você precisa saber onde o cliente está. Então você precisa ter uma série de informações geográficas ao longo do tempo e tomar decisões rápidas. Porque em alguns momentos, se você não juntar pedidos, você não consegue entregar. Não tem motoboy para todos os pedidos. Então você tem que fazer um motoboy passar no restaurante A, pegar uns pedidos, vai no B, pega outros pedidos, depois entrega para um cliente, passa em outro restaurante. Então não necessariamente é o... Cara, é o problema do caixeiro viajante. Exatamente. Exatamente. É o tanto que a gente estudou muito ele, usou algoritmos open source para isso, de caixeiro viajante. Mas o que acontece? A gente começou essa estrutura de last mile, né, de delivery, só fazendo pick-up delivery. Só. Vou no ponto A, pego e entrego no B. Acabou. Só isso. Agora, em momentos de estresse de estrutura, esse mecanismo não funciona. Você tem que usar melhor a jornada, coletando múltiplos produtos e fazendo múltiplas entregas. Aí é doideira. É caixeiro viajante. E isso tudo em tempo real. Então, a quantidade de processamento era absurda. E isso criou vários problemas de desempenho pra gente, vários. Daí a gente... Você vai ter que pegar o caixeiro e fazer regressão linear, cara, em tempo real, mano. E outra coisa, você não consegue... E assim, você pensa, são 100 pedidos? Não, pensa 100 mil pedidos. 200 mil pedidos ao mesmo tempo. Como que você vai fazer um caixeiro viajante de 200 mil pedidos? Não dá. Daí você tem que quebrar o problema grande em menores. Primeiro você pensa assim, vou só simplificar, quebra por cidade. Não faz sentido você fazer um caixeiro viajante com todos os pedidos do iFood. Então você roda um em São Paulo, Campinas e tal. Mas São Paulo também é muito grande. Então, reduz para bairro. Exatamente. Então como que você reduz um problema gigante em menores? A própria redução já consome recursos para caralho. Né? Exato. É exatamente isso, que é a parte de clusterização. Então você precisa clusterizar para depois fazer a parte de roteirizar. Então, e isso num momento de estresse, porque quando não tinha estresse, a entrega era ponto a ponto. Porque essa é a mais rápida de todas. Aí rodava liso. A entrega rápida pega no restaurante e entrega pro Ron, acabou. É isso. Agora, esse modelo, num momento de estresse de estrutura, como o Dia dos Namorados, um domingo à noite, um sábado à noite, não funciona. Então você precisa usar. Então, só reforçando, é justamente no momento do caos, com centenas de milhares de pedidos, que a gente tinha que rodar clusterização, roteirização e tal. E o que não, Nesse momento você estava com máquina ainda com Oracle no colocation gerenciado, ou você já estava com escala em nuvem, por exemplo? A parte de logística foi totalmente feita em nuvem, porque ela foi uma parte nova, né? Então totalmente em nuvem, usando Postgres e tal. Mas nela a gente usou tudo quanto é sistema de mensageria, a gente testou Cassandra, Kafka,
Os próprias ferramentas de mensageria, o Rabbit, foi testando tudo, porque resolvia um problema, mas criava outro, ou gerava muito, ou era muito caro a estrutura, ou difícil de digerir. A gente testou muita tecnologia. Uma delas, por exemplo, que a gente usou, que não é tão normal de usar, é o MQL. Não sei se vocês conhecem, um protocolo, eu não tenho certeza se chama MQL, se eu não me engano que é um protocolo para comunicação em tempo real. Que ele é super leve, porque é como se fosse, ao invés de você ter várias camadas, né? Imagina o pacote com várias camadas, ele é só o streaming de dados, assim, é como se fosse um protocolo. Você não passa pelas 3 camadas de rede para mandar o pacote HTTP, por Exatamente, exemplo. porque o HTTP ele tem que empilhar muitas e muitas camadas, ele é muito pesado o pacote. Daí, como era muito dado de coordenadas a gente fez MQTT, não é? MQTT, isso aí. É isso aí mesmo. MQTT, boa. E a gente usou, daí testava solução open source de MQTT, a IBM tinha uma, e daí aquela doideira. Então a gente teve que testar experimentalmente muita coisa para ver o que funcionava ou não. Porque eram problemas muito extremos. Grandes volumes, a diferença de custo entre fazer uma solução qualquer versus uma solução otimizada é gigante. E qual que era o ponto, ainda na linha da dor de cabeça, Ron? A gente, quando dava alguma coisa errada, imagina que cada minuto contava dentro dessa estrutura de logística. Por quê? Se eu não aloquei o motoboy, ele ficou parado. E eu não consigo recuperar esse tempo mais. O motoboy já tinha que estar fazendo um pedido. Porque a estrutura logística parou de funcionar, mas os pedidos continuavam entrando. Então, ia entrando Tua pedido. fila tá entrando pedido e não dando vazão. Então, isso daí gerava um efeito gargalo violento, e daí você tem que entrar em coisas bem complexas, do tipo, pensa na aviação, né? Quando um avião atrasa, é melhor você cancelar ele. Porque se você não cancela, imagina que 2, 3 voos atrasaram. Se você não cancelar ele, todos os voos a partir dali vão ser atrasados. E daí você gera um problemaço. Você fica entre o ruim e o pior. O que eu faço? Cancelo. Gera um problema de malha, né? Exato. Cancelo ou gera um efeito dominó nisso aqui. As duas coisas são trágicas. Então, quando eu dava pau, eu ia para casamento de amigo, por exemplo, ia viajar sempre com meu notebook. E tinha um grupo de uma galera bem top lá, que a gente tinha, assim, dava um problema e estava todo mundo junto. E a gente quebrava o problema, assim, já tinha os papéis, você olha as filas aqui, você olha os logs, você olha isso e tal, e a gente tinha o objetivo de resolver um problema super complexo em poucos minutos. Era isso. Então, assim, isso daí gerou bastante estresse no time como um todo. Isso era quase o SRE da primeira versão do iFood. E uma coisa interessante é que com o tempo, assim, a melhor analogia que eu cheguei é que a gente parecia... Imagina você resolvendo um problema de lógica com um leão correndo atrás de ti. Acho que foi a melhor analogia que eu cheguei. Porque você tinha que manter a calma necessária para manter a lógica, para resolver um problema complexo. Para raciocinar de forma correta. Né? Mas a ansiedade e a pressão para resolver rápido era muito grande. Então você vivia um estado emocional que é meio raro, de estresse, mas que você tem que achar uma espécie de meditação desligado, assim, esquece tudo e resolve esse problema. Então, e às vezes, numa festa, na praia, em um ambiente adverso. E nem sempre todo mundo conseguia entrar também, né? Às vezes dava um pau, assim, o cara estava numa situação que conseguia entrar... A internet do cara não estava funcionando, enfim. E eventualmente a gente tinha então que assumir papéis extras. Então, além de fazer aquele cronograma, o fulano não tá, vou fazer 2 coisas aqui. E te falar que, em geral, a gente conseguia resolver rápido, assim, a gente conseguia resolver em poucos minutos. Mas já teve caso onde acho que o caso mais extremo talvez foram 4 horas fora, que assim, praticamente perdeu o período, perdeu a noite. E tinha de tudo, assim, eu lembrei de um caso agora aqui. Teve uma vez um cara de infraestrutura, ele estava fazendo aos poucos o processo de organizar chaves, né? Tirando a chave do código, jogando, fazendo direito, né? E daí tinha uma chave lá que ele fez um teste, essa chave não era usada por nada. E daí ele apagou a chave.
Essa é sempre que vai ser usada. Não, mas te falar, mas não é que ele apagou a chave num dia qualquer, ele apagou numa sexta-noite. Ah, que beleza. Ótimo. E daí imagina você... Exato. Imagina que você tá lá de boa e o negócio para de funcionar. E daí, até você descobrir que uma chave foi apagada e ir atrás dela e tudo mais. Então, a gente nunca sabia de onde vinha o tiro. Esse é o ponto. Às vezes era um erro interno, às vezes era erro de código. Que normalmente o que você pensa, assim, subiu versão, dá um rollback, ou roda 2 versões para ver se uma delas funciona, roda ao mesmo tempo, vai no modo desespero, né? Então a gente ficou muito bom em resolver problemas rápidos, assim, mas eu te falar que é um nível de estresse que eu não desejo para ninguém. Isso até foi um dos motivos, assim, que lá em 2018, 2019, quando eu teve a oportunidade de vender tudo, falei, putz, já deu já, porque trabalhando de noite, de final de semana, de feriado, minha filha tinha 2 aninhos, tinha acabado de nascer, então, assim, queria um pouco de paz, assim. E o legal é que dentro da jornada do gringo eu não encontrei nada disso. O gringo não existe um problema de real time. Sim. Então, se acontecer um problema, você vai... tem um pouco de tem parcimônia para resolver, né? Você tem mais tempo, na verdade, né? Exato. E, inclusive, até quando eu saí do iFood, assim, eu não tinha clareza se eu voltaria a empreender. Porque foi muito, assim, é como se eu já tivesse entregue toda a minha vida ali, já deu, já estou financeiramente resolvido, pronto. Mas quando eu fui conhecendo o problema do gringo, eu vi que ele tinha uma natureza diferente, eram outros tipos de problemas e que daria para ter uma vida saudável, que daria para empreender com qualidade. A gente que é de TI, cara, nunca consegue ficar sem problema para resolver, velho. Não, sem problema não fica, mas é um... Mas cara, assim... Porra, mas não dá aquela coçadinha? Fala, porra, ali tem um negócio que eu acho que... te falar. Eu acho que dá uma vontadezinha de... Não, mas tem uma coisa no gringo que assim... Você não abre uma ideiazinha ainda não, ali e dá uma acordadinha de vez em quando? Não abro, isso aí eu tirei esse vício mesmo. Você não sente falta não, mano? Cara... Eu vou te falar que... Deixa eu falar, eu tô com uma filha pequena e eu quero que ela aprenda a programar. Daí eu comecei a brincar nos programinhas aí. Sabe quando você começa com as drogas leves? Daqui a pouco o cara... Porra, preciso construir uma plataforma. Daqui a pouco eu tô virando noite já codando. Assim, eu tô tentando manter distância, mas... você tava conseguindo manter uma abstinência boa, cara. Você não pode ter contato de novo. Não, tô brincando de bloquinho por enquanto. Tô arrastando um bloquinho pra cá, pra lá. Eu fiquei muito tempo só trabalhando como executivo, né? Aí começou essa onda de AI. Eu falei, porra, velho, eu preciso dar uma olhada nisso daqui, né? Então, beleza, uma API, chama a API, tem um prompt lá. Já entendi como é que funciona o ChatGPT e tal. Aí comecei a ver os frameworks. Falei, pô, tem um LangChain aqui, tem o Semantic Kernel. Como é que eu faço esse bagulho? Peguei o final de semana, cara. Peguei um problema qualquer lá, fui lá, comprei um packzinho de long neck, botei na geladeira, botei minha tacinha do lado ali. Cara, agora eu fico caçando problema pra resolver com IA. Cara, pô, eu consigo modelar assim e tal, eu vou fazer um tool. Agora era igual no começo de quando você aprendeu a programar, né? Exatamente. Você voltou agora, no tempo. Agora eu tô pensando, pô, vou fazer um MCP, né? Fazer um MCP. Mas eu tenho uma boa resposta pra isso. O que acontece? Assim, se você for ver, você tá caçando problema. E isso eu tô também. Só que eu tô caçando outras classes de problema. Então, o que eu vejo, assim, por exemplo, eu comecei a gravar conteúdo. E, cara, eu sou nerd, comunicação não é a minha skill número 1, embora eu goste de ensinar, sempre gostei. Meu time, sempre fui professor. Eu até brinco, eu não sou influenciador, sou professor, estou usando a internet para dar aula. Mas eu fui atrás de outros desafios. Então, primeiro foi o desafio técnico. Em um dado momento, eu senti que a parte técnica eu sabia o suficiente. Daí eu fui atrás de ser um bom líder. Uhum. Daí depois que eu consegui ser um bom líder, o que eu percebi dentro da empresa, eu comecei a atuar mais como mentor. Uhum. Eu não queria mais liderar a pessoa para que ela fizesse bem o trabalho dela. Eu queria que ela atingisse o potencial máximo dela como profissional, independente se fosse dentro da empresa ou não. Teve caso onde eu falei, cara, seu tempo aqui já acabou, assim, você tem que buscar novos ares, né? E não que eu estava demitindo ele, porque era um cara bom, mas ele precisava de espaço, viver outras experiências. Então o que eu acredito, e agora desenvolvendo essa parte de comunicação, é que eu mudo o problema. E é interessante, porque esses dias eu estava pensando um pouco sobre isso, e é como se fossem vidas diferentes.
Porque se eu for olhar, o Juliano que codava é bem diferente do Juliano que liderava, que é bem diferente do Juliano que mentora e do Juliano que se comunica. Então é como se fossem versões minhas. E isso para mim, que gosta de um desafio, que gosta de um problema, tal, é interessante, é desafiante. É como se eu começasse tudo de novo. Sim. Só que não na mesma classe de problemas. Sim. Numa outra classe. E tem uma coisa que eu aprendi muito com o tempo, é que eu sou muito paciente. Às vezes eu vejo as pessoas assim, falando que querem crescer rápido, seja a empresa, na carreira, na rede social. E o cara que me acompanha, que me ajuda no marketing, às vezes ele fica meio ansioso, assim, do tipo, não, fazer tal coisa. Assim, calma. Eu acredito muito que a construção de coisas grandes, ela é tijolinho por tijolinho, ela é gradual, consistente e vai dar certo. Então a ansiedade ela só cria um problema extra onde não precisa. E eu com o tempo, já tem bastante tempo que eu amadureci nisso, de que eu acredito que a constância é o devagar e sempre ali que vai trazer o resultado. Mas não bate uma vontadezinha de você... Porra, eu queria fazer um debug em Java aqui. Nossa, Java não, cara. Pegar um Stack Overflow aqui, ó. Tipo, nossa. Cara, agora tem o Java, ChatGPT, né? Que você pode pegar lá. Pode falar, assim, eu gosto do Java, honro o Java, mas o Java me trouxe muito problema também, cara. Você tá ligado que o Java é meio pesadinho, pesa pra caramba, né? Tem regra pra todo lado. Sim. Não, obviamente tô brincando aqui, mas a gente hoje tem stacks muito mais leves, etc. E tanto que no gringo, quando foi começar, eu fui contra o Java. Eu não sou... Um abraço pro meu amigo Valdir, que é o nosso JavaMan, que grava sempre com a gente aqui. Eu comecei também no Java, hoje eu sou o cara do Node. Exato, o Node. Mas olha só, eu não fico preso no passado. Isso tem a ver com as várias fases que eu falei. Daí quando eu fui começar o gringo, eu falei assim, cara, na boa, o Java tem as suas qualidades. Mas hoje em dia, tem como, ainda mais numa lógica de teste rápido... Tem que ser mais efetivo. Eu coloquei os meus javeiros lá, porque a galerinha veio do iFood, e falei assim, cara, vamos fazer uns testes em Node aqui. A galera ficou encantada. Como que eles rapidamente conseguiram um teste para rodar. Eu falei, é isso. E era uma galerinha também assim, pouco presa na... somos javeiros e ponto, acabou. E daí é doido, porque eu particularmente acredito, até a brincadeira que eu fiz com o PHP, eu acredito que toda tecnologia dá para ser usada e... Inclusive eu estimulo isso porque ajuda a entender mais concretamente como funciona. Cada problema tem a sua ferramenta correta, né, cara? Exato. E olha que doideira. A gente no iFood usava Java, no gringo Node. A cloud era AWS, a gente foi para GCP. E o banco de dados era Postgre, foi para MI. Então, e assim, eu vou te falar que quando a galerinha é boa, ela se estimula por aprender. Sim. Ela vai... Porque no fundo os conceitos são os mesmos, né, cara? Ou você é desenvolvedor e arquiteto, ou você é piloto de plataforma. Exato. E piloto de linguagem, né? Então, tem que aprender a aplicar. É a mesma coisa, você é um bom autor. Eu sempre faço essa analogia. Você é o J.R.R. Tolkien. Você está fazendo uma puta história medieval. Você sabe escrever uma história, sabe criar uma história, mas você só sabe escrever ela em inglês? Se você aprender uma outra linguagem, você não vai conseguir escrever ela com a mesma qualidade, com o mesmo enredo. É a mesma coisa, cara. A gente tem que ser agnóstico em relação à ferramenta. Mas agora, isso, né? Até porque isso é até perigoso, né? Porque, cara, a tecnologia vai evoluindo muito. Como você falou, eu trabalhei na Sun, que foi um dos criadores do Java, né? Foi. E naquela época, realmente, o Java era muito usado, mas era pesado. E anos depois, trabalhei numa outra empresa que o pessoal usava Node, que era muito mais fácil, muito mais leve, né? E resolvem problemas semelhantes, né? Então, essa questão da pluralidade de tecnologia, cara, ela é essencial, principalmente num nível mais executivo, onde você tem que saber aplicar a melhor solução pro problema correto, né, cara? Mas teve uma coisa que nisso a gente foi meio radical, do tipo, porque às vezes o time começa a querer usar diferentes stacks para diferentes problemas e vira uma casa da mãe Joana, né?
E 2 pessoas do nosso time tinham vindo do quinto andar e tinham tido uma experiência ruim lá disso aí. De que para mudar uma funcionalidade tinha que passar por 4 stacks, assim. Tinha que passar por uma, depois para outra, para outra. Então, uma coisa que a gente tinha clareza é que assim, a tecnologia escolhida não era o determinante para o sucesso nosso, a gente só queria algo que fosse da nossa geração, fosse rápido, funcionasse bem, seguro, tal, que funcionasse. Mas a gente não queria fazer uma sopa de letrinha, não queria. Então tinha governo, né? tinha uma coisa que a gente era duro ali. Então, quer trazer uma tecnologia nova, justifique, você precisa justificar fortemente perante os outros desenvolvedores que é necessário colocar aquilo para resolver aquela dor. E ninguém conseguiu em nenhum momento. Então a gente foi de ponta a ponta com o stack primário ali, que a gente chama. A gente estava disposto a abrir espaço para um stack secundário, se fosse necessário, mas desde que necessário, né? Exato, não foi. Julino, ainda voltando no tema do iFood, vocês tinham uma estratégia de usar tudo open source ou tinha em algum momento, putz, eu vou usar já, sei lá, plataforma pronta, mais rápido, mais ágil? Qual era a filosofia que vocês tinham lá? Porque isso, eu te pergunto isso porque vira e mexe, né? Eu na fase de startup, como eu converso com outras startups, tem sempre esse dilema. Puta, eu vou para começo open source ou já pego um produto pronto e foco mais no problema e não na tecnologia, né? A minha natureza e a do meu sócio, que também fez Unicamp, era tentar resolver no open source primeiro. Tanto que o Java foi nessa natureza, né? O Java nasceu de um consórcio, de várias empresas e tal. Daí a Microsoft rompeu com o consórcio, criou o .NET. Então, de certa forma, o Java por um tempo consolidou o mercado. Né? Teve um pequeno período onde a solução web era Java e pronto, acabou. Tinha os Perl também, né? Mas nossa, cara, mas verdade, o Perl era tipo o embrionário do embrionário, então aquela porcaria. E porque ela era muito incipiente, muito desestruturada, era muito simples, e daí vinha o Java. Então, assim, eram 2 opostos, então era fácil escolher. Só que depois abriu um leque, né? Daí foi um momento onde abriram várias tecnologias e tal. Mas a gente sempre optou por open source. Por exemplo, a gente jamais teria optado pelo Oracle lá no começo. Foi uma herança que a Disquecook tinha lá dos sistemas internos dela, então foi nessa linha. Até mesmo o Windows, a gente nunca foi numa linha de servidor Windows. Já teve casos onde a gente teve que gerir servidor Windows e não é uma direção que a gente acredita. E hoje o padrão é a gente trabalhar com servidores web, principalmente no Linux, né? Exato. Menos que você tenha um louquinho ali Mas teve uma época onde era bem normal ter servidor Windows. Os hosts de PHP eram muitos deles em Windows. É verdade. Eu lembro que a dificuldade nossa, até lembrei de uma coisa, lá no começo da minha empresa de serviço, a gente tinha muita dificuldade em achar alguém que hosteasse Java em Linux. Cara, e pra você pensar hoje é quase impossível você encontrar o contrário, né? E daí a gente teve que fazer amizade com um cara que tinha saído da local web e criado um host chamado World Web. Um abraço pro meu amigo Daniel Ginês, que criou a empresa e tal, e foi parceiraço nosso. E se não fosse ele, a gente não tinha nem onde hostear o negócio. Caraca, cara, que bizarro. E daí deu tudo nessa certo. época era o quê? IS, Web Server. Tipo... Rodava em IS e não era nem Apache, né? Então, o que a gente usava muito na época lá do ZJB lá era Apache. Eu nunca vi um Apache rodando em Windows. Apache Tomcat, né? Apache com Tomcat. Mas o normal você vê isso rodando em Linux, né? Apache com Tomcat. Exato. Mas assim... A gente... É aquela história do timing, mundo, né? A história do timing. A gente chegou no Java lá, mas o que aconteceu não existia infraestrutura para rodar Java. Não existia. Então, o Java era uma baita solução, mas os hostings não estavam preparados. Como é que você hosteava um EJB para rodar numa nuvem, com muitas aspas aqui? Exato. Tanto que eu não sei se você lembra da revista Java Magazine. Lembro. O meu sócio Gabriel. Na mesma época da revista CD-ROM, lembra? Exato. Bons tempos. Não existia o Stack Overflow. Era lá que a gente tentava achar a solução para os nossos problemas. E o meu sócio Gabriel, ele escreveu um artigo, eu lembrei agora, na Java Magazine, explicando esse nó, que é como que você fazia para hostear, amarrar o Tomcat,
o Apache e mais uma coisa ali, que eu não sei o que era, porque era um nó isso. Não, era muito difícil. Era quase um milagre fazer isso funcionar. E a gente ainda contou com o parceiro nosso lá que abriu o hosting dele para a gente fazer funcionar. Então, era um tempo que você tinha que construir tudo, né? Ajudar até o hosting Cara, que loucura, né, preparar o ambiente ali. Você vê como é fácil. Hoje você aperta um botão, já tem 100 máquinas. Pois é, cara. Pois é. Você sobe um cluster Kubernetes com 50 pods. Scale, segurança. E sem dúvida, hoje também a quantidade de plataforma que você tem para você conseguir lançar algo é muito maior do que naquela época, 2011, cara, 2012, enfim. E isso também até tem a ver com uma pergunta lá que você falou da época do Gringo e do iFood. Isso muda tudo, né? Porque lá atrás você tinha que construir o seu próprio ambiente, né? Uhum. As primeiras empresas de internet no Brasil, elas tinham que construir o gateway de pagamento. Então, assim, cara, verdade. Pô, olha como que... não era tão claro para mim, mas assim, pensa quando os caras criaram o Submarino. Ele teve que criar uma Stone lá dentro, porque ela tinha que criar uma adquirência, um processador gateway de pagamento. Ela tinha que criar o próprio antifraude. Ela tinha que criar o próprio cloud, que não existia, então ela tinha que hostear o negócio. Uhum. Então é como se você, para fazer uma empresa, você tinha que fazer toda a infraestrutura. Tudo. Então era muito mais lento. Só que isso traz uma coisa: a barreira de entrada era gigante. Como o caminhão de dinheiro e o tanto de tempo que você precisava para tirar um submarino do chão. Agora, com tudo pronto, com um clique, ainda mais com AI, você consegue copiar rapidamente em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então a tecnologia deixou de ser barreira de entrada. É commodity. Né? Não existe mais. E agora a barreira de entrada é outra, de negócio. Né? O que eu tenho visto assim, quando eu converso com investidores, com empreendedores, é que a barreira de negócio hoje são os canais de distribuição, a marca, a camada mais de business. Uhum. E daí a galera de tecnologia tem que ficar atenta nisso, que obviamente o fato de ter virado comoditizado não significa que perdeu a importância, mas é que você rapidamente tem que entregar e entender que a parte de negócio é mais importante. Então a galera de tecnologia, eu sempre falo isso, a galera de tecnologia é muito inteligente, porque é muito lógica. E às vezes eles não se aventuram, não ajudam a área de negócio. E eu sempre estimulei os meus times a pensarem muito no produto, a pensar muito no negócio, porque são pessoas inteligentes que elas conseguem entender como faz. Se elas entenderem para que está fazendo e juntar as duas coisas, isso pode ser muito poderoso. Então eu sempre estimulei os meus times. Hoje acho que é mais importante ainda isso. Uma vez que fazer a tecnologia está cada vez mais fácil, o cara de tecnologia tem que entender cada vez mais de negócio. Porque a forma como o produto é colocado, a forma como aquela feature foi construída, pode fazer muito mais diferença do que a parte técnica em si, né? Porque a tecnologia, pela tecnologia, ela não traz valor, né? Ela tem que ser aplicada em alguma coisa. Ela é sempre o meio, não o fim, né? Exato. Então, e nós, como profissionais de tecnologia, temos o dever de saber como aplicar e levar para os profissionais de negócio as possibilidades do que pode ser feito. Cara, engraçado isso que vocês estão falando, que eu vi hoje, exatamente hoje, é um vídeo do Steve Jobs em alguma universidade, acho que nos anos 80, que ele falava exatamente isso. Alguém na plateia fez um questionamento de uma funcionalidade técnica tal, que ele não tinha. E aí, cara, curioso a forma como o Steve Jobs respondeu. Primeiro que ele esperou alguns segundos, acho que para maturar o que ele ia responder, e ele falou exatamente isso, cara, a gente olha o usuário. Eu não tenho que olhar a tecnologia, a funcionalidade, porque se o usuário não usar... Exato. Se eu não me engano, foi um engenheiro da Apple, né, questionando ele. Se eu não me engano, era um engenheiro da própria Apple questionando esse Jobs no lançamento. Eu vi que eu só vi um recorte então não sei onde que era, mas exatamente isso. E aí ele falou, cara, a gente tem que focar no usuário. É o usuário que tem que falar pra gente, não a gente querer impor a tecnologia. Né? Mas a gente passou por essa fase, né, antes da dita transformação digital, onde de fato o usuário começou a ficar no centro e a gente começou a visar até uma visão de tecnologia como meio do negócio. A tecnologia sempre foi um tirador de pedido e que visava os próprios meios, a excelência operacional da tecnologia e não o fim, né?
não a entrega de negócio. Por que que eu estou criando aquilo? Por que que eu estou viabilizando aquilo, né? E o que a gente percebe já no mundo hoje é que a tecnologia ela é um impulsionador do negócio, né? Assim como um consultor financeiro é um impulsionador de negócio, etc. E que tudo é negócio, né? Então, eu acho que essa mística do ultra técnico que não fala de negócio, que você passa a comida por baixo da porta, está cada vez mais... Ainda mais com a IA. É isso que eu ia falar. Ela está cada vez mais com a IA. decrescente. Se você for ver, a interação do desenvolvedor com a IA é quase um levantamento de requisito. Ele se afasta do código e trabalha muito mais a questão... E tem uma coisa que eu acredito que é uma doideira, mas acredito fortemente nisso, que se fala muito que com a AI um desenvolvedor produz por 5, né? E que isso pode gerar um desemprego, alguns desenvolvedores ficarem sem ocupação. Mas olhando para o mercado de startup, o que eu acredito fortemente é que o que vai acontecer na verdade é que a startup vai continuar contratando a mesma quantidade, só que a empresa vai andar 5 vezes mais rápido. Sim. Pode ser que no mercado tradicional olhem mais sobre a perspectiva de custo. Pode acontecer. Assim, cara, eu preciso fazer funcionar a minha empresa aqui. Se ao invés de 100 desenvolvedores 20 der conta, é isso, pronto, acabou. Eu acho que vai nessa linha. Isso é uma grande discussão, daria um outro episódio, mas eu entendi o teu ponto de... Mas a startup, lembra aquilo que eu falei? Qual é o grande diferencial competitivo de uma startup? A velocidade. É a ousadia e velocidade. Então, se você me desse, levando em consideração que existe muito recurso para investimento em startup, os investidores não vão colocar menos dinheiro. Então, o dinheiro vai vir. Óbvio que muito dinheiro, como a gente falou, a diferenciação está indo para canal de distribuição, marketing, então vai ter que ir muito para marketing, concordo. Mas, se eu volto no tempo, a gente construiu bastante coisa no Gringo em 5 anos. Mas e se o meu time fosse 5 vezes maior em cada momento? Você pode ter crescido 5 vezes mais produtivos, né? O time seria o mesmo, mas 5 vezes mais produtivo. Na prática, eu conseguiria ter construído eu teria chegado muito mais perto do objetivo do Super App. Por exemplo, a gente não conseguiu construir a tese de compra e venda. A gente tinha ela desenhada, mas não conseguiu tirar do papel. Na nossa tese de seguro ainda tinha bastante coisa para consertar. Então, muita coisa ficou no papel porque não tinha capacidade de execução. E por foco, a gente... Provavelmente com uma IA você consideraria... A mesma equipe você teria chegado a objetivos muito maiores do que você conseguiu naquele momento. Exato. O que a gente construiu em 5 anos, provavelmente a gente faria em 1,5, 2. E isso significa criar mais valor mais rapidamente. Porque o valor do Gringo não está na quantidade de código. Tá no valor que a gente agrega para os usuários. Então, se eu faço uma feature, eu agrego um valor. Se eu consigo ter 5 produtos, eu agrego 5 valores. Eu aumento o potencial de monetização mais rápido. Então, eu abro novas linhas de receita. Então, se você for falar, Juliano, você preferia ter 1/5 do time e feito a mesma história ou ter o mesmo time e ter feito 5 vezes mais? Eu não tenho a menor dúvida que eu faria o segundo. A menor. Sim. E assim, aquilo que eu falei, o pensamento tradicional de startup são diferentes. Eu creio que eu consegui entender como ambos pensam. Por isso que eu acho que a empresa tradicional vai para uma direção e a startup vai para outra. Sim. E isso vai aumentar o abismo de inovação entre elas. Naquela linha que eu falei, que a startup é o laboratório da grande empresa, porque depois ela compra. Mas vai acentuar esse abismo. E minha leitura é essa. Por conta da AI. Por causa da evolução da AI. Exato. E os novos modelos de negócio que vão surgir certamente também com a AI. Sim. Eu quero fechar esse capítulo aqui que a gente está falando sobre AI, sobre um comentário final, que muitas pessoas falam, pô, mas o código da AI ele pode ser ineficiente e tal. Tem questionamento sobre isso, mas quando a gente fala sobre output de negócio, que é o que vale no fim no frigir dos ovos, né, Juliano? E a gente olhar para outros mercados, como por exemplo engenharia, etc., a gente está evoluindo a tecnologia em um ponto que a gente precisa ter outro guidance e não simplesmente só eficiência de código. A gente passou por um tempo onde eu tinha que ter uma programação extremamente eficiente, porque eu estou programando com EEPROM 64K de memória, etc.
eu tinha que ser minucioso nisso, mas a gente está no momento de tecnologia onde a gente tem abundância de recursos. Seja em nuvem, a tecnologia é barata, o recurso é barato, que compensa o trade-off de eu ter, eventualmente, uma entrega menos eficiente para gerar uma eficiência de negócio. Embora seja menos eficiente, pense em outra perspectiva. Aonde que o código vai ser mais padronizado? Feito por humanos ou feito por uma IA? Exatamente. Então, assim, eu concordo no que você falou da eficiência, né? Mas em termos de padronização, é muito difícil. Você já deve ter participado de times do tipo assim, galera, vamos, básico, tá? Vamos pelo menos combinar que as variáveis vão ser minúsculas. Esse aqui vai ser camel case e tal. A hora que você vê, o cara me monta um arquivo com underline lá. Assim, variável cara, ABC. Assim, você fala assim, cara, a galera tem dificuldade de seguir padrão. Exato, assim, segue o mestre, só faz o que já tá. E daí o cara vai lá e cria um negócio diferente. Exatamente. E daí, às vezes, não é tão fácil desfazer. Porque daí já subiu no servidor. Daí tem aí você gera um problema de governança, etc. Exato. Então, assim, mas o que eu tô querendo dizer é, de fato, algumas coisas vão ser piores, mas outras vão ser melhores. Porque você consegue fazer com que o código seja documentado. Raramente um desenvolvedor documenta. Você consegue criar alguns padrões, as variáveis vão seguir esse padrão, os métodos, o nível de esqueci o termo, de granularidade que você vai dar para os métodos, porque você vai ver um desenvolvedor tentar resolver tudo num método linguiça de 100 linhas. Você fala assim, cara, vai ter uma regra aqui, eu quero fracionar assim. Então a máquina ela vai ser mais objetiva e vai seguir as regras diferente dos times. E sempre tem essa crítica de, porra, mas nunca um cara tão bom vai fazer tão bem quanto a IA não vai fazer. Cara, a gente não está mais no nível de preciosismo de economizar MIPS de CPU e etc. Cara, isso hoje é abundante. Então é mais fácil você assumir um overhead maior de computação e entregar para o negócio e ter resultado de negócio mais rápido do que você reduzir a sua entrega, ter menos resultado de negócio, porque você tem uma eficiência computacional que para o negócio é irrelevante, né? Então, eu queria só deixar esse disclaimer aqui para os nossos ouvintes que a gente precisa virar o disco de que a computação não precisa ser tão artesanal, então, mas ela precisa ser mais prática, ser mais objetiva no negócio. E isso, você pode olhar sob uma perspectiva de terceirizar todo o código para AI, mas pensa numa lógica um passo antes, né, de um copilot da vida. Isso, né? É isso que o que acontece? Esse é o ponto. O que eu vi, na minha realidade, é que os desenvolvedores mais experientes são muito mais resistentes do que os jovens. Sim. Porque fala, cara, mas eu sei e tal. E daí o que eu falava pros resistentes, eu falei assim, cara, vocês estão cortando árvore. Você tem um machado muito afiado e manda ver, sabe derrubar bem uma árvore, mas a molecada tá vindo com motosserra. Porque é uma ferramenta. Assim, você talvez consiga até derrubar a árvore melhor, de um jeito mais seguro, ela vai cair do lado certo, assim, tudo bem, mas assim, como que você vai comparar essas duas ferramentas, você cortando machadinho versus alguém com uma motosserra? E sendo que você tem a pressão ali, que aquela pressão do negócio, você precisa lançar rápido, tem. E aí se você dá uma motosserra pro cara que sempre cortou a árvore bem, ele vai cortar muito melhor. Exato, então os dois vão produzir 5 vezes mais. Só que esse aqui já produzia pouco por ser júnior. Isso, e esse vai produzir 5 vezes mais do que ele já produzia, né? Exatamente. Então, eu vi que teve mais resistência, mas com o tempo não tem como. Não dá. Não tem como brigar com os fatos, né? Eu vou te falar porque eu já fui, mas eu fui resistente quando eu comecei a entender de fato como isso funciona no detalhe. É por isso que eu falei, pô, eu gosto às vezes sentar e eu mesmo fazer. Eu fiz, cara, 2 aplicações nos últimos 3 meses usando AI. Eu falei, não, pô, isso aqui realmente na mão de um cara que sabe o que está fazendo funciona muito bem. Pode ser uma metralhadora na mão do macaco, no cara que não está preparado? Pode ser. Qualquer coisa né? Exatamente. Você vai dar uma motosserra na mão de uma criança, ela vai cortar a perna do pai e cortar a perna da mesa. Mas na mão de quem sabe o que está fazendo, cara, é um gatilho absurdo de produtividade. Incrível. Até na questão de interação com a IA, em momentos fala, cara, mas isso aqui não vai dar certo. E a experiência que eu fiz, Juliana, foi muito pensando em como eu faria com pair programming. Cara, isso daqui não vai dar certo. Você parou para pensar que talvez nesse caso de uso não funcione? Cara, e a IA vai interagindo e tal. Isso e aí fica imaginando, na tua época, esses problemas que você relatou
na época do iFood, se você tivesse, sei lá, um Copilot, qualquer coisa da vida que pudesse te ajudar, cara, onde tá o problema aqui? Imagina, né? bicho, quanto seria mais fácil, Sem ter cresceriam muito mais do que crescer. Sem ter que consultar na Java Magazine. É que muitos problemas, se você for ver, já foram resolvidos até numa geração antes, com as soluções de cloud, muitas delas já nem existiriam, né? Com elasticidade maior e tal. Sim, verdade. Porque na época a gente tinha que construir as soluções de escala, né? Então é aquilo que a gente falou lá, que você tinha que construir a infraestrutura. Então não é que tinha um serviço outscale, não, você tinha que criar o mecanismo de outscale. Então só isso, eu diria que só a nova geração de cloud já teria resolvido 80% dos problemas que a gente teve naquela época lá. Até porque a projeção de escala deve ter sido muito grande, né, no começo. Sim. Tinha a época ali que a hora que a gente foi confrontar os números, né, em uma noite ali, a gente chegava a ter um período, a gente tinha a quantidade de pedidos de um submarino no mês todo. Caramba. Então era muito pedido concentrado em pouco tempo e muita coisa real time. Então você juntava tudo. Outscaling lá na nuvem. Se tivesse um outscaling mas no começo não era outscaling. Esse é o ponto. A gente tinha um servidor super hiper dimensionado. Daí depois a gente quebrou alguns microserviços e tinham 2, 3 máquinas. Não era outscaling. Eram 2 máquinas. É porque você tem que ter capacidade ociosa para atender o pico, né? Exato. Era uma máquina super hiper dimensionada. Então, é por isso que eu comentei que muitos dos problemas técnicos teriam sido resolvidos com o cloud decente de hoje. Cara, que loucura. Isso não de novo, a gente tá falando aqui, cara, num tempo muito curto, né? Estamos falando de décadas, estamos falando de 2011 para 2018. 3 anos. Não. 7 anos de escala. Mas o mundo de tecnologia mudou muito nesse tempo, né? Sim. Cara, eu poderia ficar aqui mais umas 3 horas conversando sobre todos os desafios que você passou nesse momento aí de ter criado, acho que dá pra falar que é um dos principais unicórnios de comida no mundo hoje, né? É um dos 10 maiores do mundo e uma das maiores startups do Brasil, né? Impressionante, né, cara? E você imaginava que quando você pegou aquele Oracle ali e falou, porra, eu vou tirar esse fax aqui, vou criar um web service. Você imaginou que chegaria onde você chegou? Confesso que não, porque o mercado não era grande. E só para você ter uma ideia, né, os investidores que falaram não para o iFood, eles falaram assim, esse mercado não é grande, por isso a gente não vai investir. Caralho, o mercado de delivery de comida não é grande, o que não é grande? Então, mas pensa que as pessoas não tinham hábito, né? Não tinham smartphone, não pedia pelo computador. Porque pensa só, você está sentado no sofá, o que é mais prático? Você pegar o seu celular, aqueles tijolão da época lá, e ligar e pedir, ou você levantar e ir até seu escritório, ligar o computador, conectar na internet, abrir um site, pedir. Então parece bobeira, mas era mais prático o celular. Sim. Então, ou o telefone fixo na época. Exato. Então o nosso maior concorrente por muito tempo não era um outro player do mercado, era o telefone. Cara, que bizarro, né? Porque hoje é a plataforma, né? E o que mudou completamente isso foi o smartphone. Porque aí você poderia continuar sentado no sofá, só que sem precisar falar com ninguém. Aí é bom demais. Aí virou o jogo. Né? Exato. Cara, que história fenomenal. Obrigado por compartilhar aqui com a galera. Dá pra dizer que você foi o primeiro CTO do iFood? Eu e o Gabriel, a gente dividiu esse papel, porque a gente em um dado momento quebrou a empresa em 2 grandes operações, em 2 grandes times. Eu e o Gabriel fomos os líderes técnicos. Show de bola, cara. Que história sensacional. Parabéns pela sua carreira, pela sua trajetória e por compartilhar aqui com a gente, né, Ron? Cara, super rico. Eu imagino, como você falou, tem histórias de como você que ficaram aqui, né, de como você contratava o time, definição do time para o crescimento da empresa, essas conversas com o investidor na época, esse momento de quando deu o salto, né? É que eu assisti uma outra palestra dele e ele comentou algumas questões do salto, que foi exatamente quando o smartphone veio, aí, deu um boom, mas enfim, aí tem que ser uma fase 2 do podcast. Não, se você quiser, você está mega convidado aqui para continuar essa trajetória, essa história,
porque você tem muito o que compartilhar aqui com a gente, cara. Não, e principalmente, acho que legal, que aí é a mensagem que eu também queria que você falasse, para os futuros empreendedores que querem também montar startup nesse cenário, puta, do que você já passou, coisas que você viu e enxerga de, cara, os cuidados, dicas, enfim, que acho que valeria também falar para a galera aqui também, né? Vou abrir um parênteses aqui para fazer mais uma pergunta, apesar de a gente estar no encerramento, atrelada a essa consideração do Ron. Como é que a gente lida agora e como você vê esse mercado? Como o Ron falou, como você passa essa informação e essa orientação para o novo empreendedor no mundo onde hoje a gente está com uma Selic de 15% ao ano, o Venture Capital foi para a esquina, porque o cara está muito confortável em investimento não de risco, né? Então, a gente teve o grande boom das startups aí com 2% de Selic, etc., que muita gente queria um retorno mais rápido. Então, o dinheiro está escasso, né? A gente está numa uma racionalização do contexto de tecnologia, do mercado de tecnologia. Então, a gente está num mundo diferente. O que você falaria para esse cara? Primeiro, falar sobre a questão do capital. O mercado de startups teve um inverno que começou em aproximadamente, se eu não me engano, começo de 23 e durante 24 também foi bastante forte, mas voltou. Porque o que acontece? A iminência a partir do momento que os juros parou de crescer e existe uma iminência de redução, os investidores já começam a se posicionar na nova realidade. O mercado está sempre a posição à frente, né? Exato. E tem uma característica dos fundos de investimento que não é tão óbvio, que é o seguinte: imagina que o fundo ele já captou muitos e muitos bilhões. Ele tem duas coisas que ele pode fazer: ou ele investe, ou ele devolve. E existe um incentivo para que os fundos invistam. Por quê? Porque ele ganha percentual de administração e de resultado. Então, se ele devolver o dinheiro, ele ganha zero. Agora, se ele alocar esse dinheiro, ele ganha uma taxa de administração mais uma taxa de sucesso. Então, existe um incentivo para que o investidor invista mesmo numa situação adversa. Agora, o investimento de um fundo ele precisa ser feito ao longo de 5, 6 anos para dar tempo de crescer e vender dentro de uma janela total de 10 anos. Então, o que eu estou querendo dizer? Existe muito dinheiro que antecede ao problema dos juros altos. Então, os fundos eles estão abarrotados. Só que eles esperaram o pior passar e agora estão deployando, investindo esse dinheiro. Então, tem muito dinheiro no mercado. Tenho visto bastante movimento. Tem tido grandes deals no momento. Para todas as etapas, tá? Desde uma empresa grande, média e pequena. E tem um ponto também que, deixando claro, o que movimenta o mercado de startups são as vendas de empresa. Uma venda igual ao Gringo, uma venda igual ao do Buscapé, que aconteceu lá atrás, a venda do iFood, isso remunera os fundos e faz com que a tese se justifique. Até porque um fundo de investimento, ele não é montado para todos darem certo. Se 1 em 10 der certo, a conta já fecha. Então, eu vou te falar que tem bastante dinheiro, os fundos não recuaram, então reduziram a quantidade de fundos do Brasil, não aconteceu isso, e agora eles estão com apetite de novo. Então, tirando um pouco esse inverno que aconteceu de 2 anos, eu diria que a gente está num momento favorável de novo. Tá? Não é aquela euforia de 2022 ali, onde parecia que estava o Silvio Santos jogando dinheiro para cima. Quer dizer, o cara montava um PowerPoint e já tinha dinheiro na mesa já. Exato, sem exagero aconteceu isso, né, em 2022. Não é esse cenário, mas também não é mais o inverno. Então a gente está num momento... Inclusive eu considero que é o ponto ótimo. Que não é nem o da insanidade e nem o do extremo medo. É um momento bem racional. E isso é bom para o empreendedor, inclusive. Porque se ele levanta dinheiro numa tese ruim, ele vai quebrar. Então é melhor que ele não levante. Isso é uma proteção para que ele não perca tempo de vida dele, energia, se descabele à toa. E daí, sobre o recado que eu queria deixar para o empreendedor, o que me veio à mente aqui falar é sobre o pensar grande. Dentro da história do iFood, a gente captou dinheiro, $1 milhão, a gente não conseguiu crescer durante 1 ano e meio ali,
E isso é terrível para uma startup. Então a gente estava fadado a quebrar. Tanto que a gente demitiu 60% do time, um pouco mais, e a gente não tinha respostas. Daí a gente recebeu um aporte da Movile e junto com o dinheiro veio o conhecimento. E um dos conhecimentos... Smart Money, né? Exatamente, foi smart mesmo. O Fabrício, meu veterano de Unicamp, já era mais rodado, mais vivido, então ele já tinha aprendido alguns caminhos das pedras que a gente não sabia. E uma das coisas muito claras para mim é o negócio do pensar grande. Você já deve ter ouvido aquela história, né? Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. E eu ressignifiquei isso ao longo do tempo e eu consigo afirmar, pensar grande dá menos trabalho. Não é que dá igual, é menos. Por quê? Pensa que se você tiver um projeto, é claro, para a sua realidade, né? Cada um tem uma realidade de projeto grande, né? Para não virar megalomaníaco. Mas para a sua realidade, se você pensar num projeto grande, tem o grande e o pequeno, aonde que você acha que o investidor vai querer participar? No grande. Imagina que você quer trazer um sócio, um cara bom pra caramba, que você confia muito e tal. Ele vai topar vir pro projeto pequeno ou pro grande? Pro grande. Então, o projeto grande, ele atrai recurso. Atrai dinheiro, atrai talento, atrai parceiro, atrai cliente, atrai tudo. Atrai a atenção da mídia. A mídia não vai querer divulgar um projeto sem relevância. Agora, um projeto que pode impactar, ela vai querer divulgar. Então, resumidamente, o projeto grande, ele atrai tanto recurso que é mais fácil de ser executado do que o projeto pequeno. E isso não é tão óbvio para empreendedor. Ficou óbvio para mim quando eu saí do iFood e participei de um projeto, de uma espécie de aceleradora, onde a gente participou de vários projetos, e eu vi eles se debruçando em projetos irrelevantes, muito pequenos. Assim, cara, se isso aqui der certo, não vai chegar em lugar nenhum, não vai mudar a vida de ninguém, sabe? Do tipo, financeiramente falando, assim. Se der muito certo, vai vender por 10 milhões, 20 milhões, assim. Por que a gente não bota a mesma energia num projeto que pode virar bilhões? A energia que eu estou botando aqui, eu não vou conseguir investidor, não vou conseguir gente, não vou conseguir porra nenhuma nesse negócio aqui. E aqui eu vou conseguir. Então despertou para isso. Então a minha sugestão para o empreendedor é, dentro da sua realidade, olhe para o projeto grande. E aqui, fazendo um parênteses, para a sua realidade. Imagina o Elon Musk sai da faculdade e fala, vou criar uma empresa de foguete. Não vai dar certo. Ele precisou subir os degrauzinhos do empreendedorismo para chegar nesse nível. Então, o projeto grande para mim é para você vai ser outro, para você vai ser outro. Vai depender do nosso nível de maturidade. Mas sempre que você puder escolher entre o pequeno e o grande, vá no grande, porque você vai ter mais facilidade de execução. Mirando um teto e não no meio, né? Exatamente. Isso aí. Que aula. Obrigado, cara. Valeu pelo convite. Obrigado por ter vindo. Excelente, Juliano. Obrigado pelas suas dicas aqui. Uma aula de empreendedorismo. Desceu no técnico, aqui, ó, mostrou que o cara é cientista da computação mesmo, representou a categoria. Não, e legal, porque, cara, imagina pessoas que estão assistindo que vão assistir, na verdade, esse episódio, não tem ideia, cara, como é que foi a jornada lá atrás. Exatamente. Sabe como é que é o iFood hoje, mas como é que foi lá em 2011? Os perrengues, não tinha nuvem. Então, cara, isso é muito legal. Show de bola, cara. Obrigado mesmo, Juliano. Mega bem-vindo aqui, sempre que você quiser, essa mesa, esse microfone sempre aberto aqui. Tamo junto. Pra você estar com a gente, cara. Obrigado. Valeu. Obrigado. Você que acompanhou a gente, muito obrigado pela sua audiência até aqui. Se você ainda não deixou o like, se você não deixou nenhum comentário aqui e não se inscreveu no canal, é a sua última oportunidade antes de acabar esse episódio. Então vai lá, se inscreve. Se você acompanhou até aqui, você tá cheio de informação, né, Ron? Teve aqui uma aula. Quase aqui uma aula, Juliano, cara. Né? Literalmente então, uma aula. Por favor, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário para aumentar o nosso alcance desse episódio para outros ouvintes, né? Compartilha com os amigos. Compartilha aí no Slack. Para aquele cara que quer empreender, isso aqui é super... Uma aula, uma inspiração, então... e se você puder contribuir ainda mais, você pode ser membro do PPT no Compila e contribuir aqui com valor mensal pra gente. Contribuir com a cerveja do Ron, que ele não bebe nunca, mas eu bebo, né? E toda essa estrutura para poder manter a gente criando conteúdo cada vez mais relevante de forma gratuita para vocês. Se você não pode contribuir dessa forma, você já contribui demais compartilhando o episódio, deixando seu like e fazendo a nossa comunidade crescer.
Ron, obrigado novamente. Obrigado a você. Obrigado. Valeu. Vocês estão aqui com a gente, obrigado. Valeu, obrigado.